pessoal, sejam muito bem-vindos ao 39º episódio de Minerando Podcast. E hoje nós temos como convidado o professor Barba Russa. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando você vai estar vendo isso. Pois é, foi verdade. E a primeira coisa que a gente pergunta normalmente é sobre o nick da pessoa. Então eu queria que você me explicasse um pouco do seu nick e daí a gente fala um pouco sobre quem é você também. Beleza. Cara, o meu nick é uma história meio complexa. O que que acontece? O nick ele veio muito com a ideia do canal, né? E a ideia do canal ele é um pouco na lógica educativa e aí sobre história. Então eu tentei pensar em alguma coisa que fosse um trocadilho, que fosse história, mas também tivesse a ver comigo. E aí eu consegui achar um ponto ali, entendeu? Certinho. Aham. Que é o que a gente chama de Operação Barba Russa. E aí virou Barba Russa por tabela, né? Eu acabei virando Barba Russa. E aí, qual é a ideia? O Operação Barba Russa, ele faz referência, entre várias coisas, à Operação Barba Russa, que foi uma operação lá da Segunda Guerra Mundial, que foi um momento em que você tem a derrota ali, a primeira grande derrota dos nazistas. Então, tem essa questão muito simbólica de você vencer esse avanço autoritário, essa questão de, né, desse grupo que era contra essa questão das ideias e da cultura e do livre pensamento. Então, eu sempre pensei mais nessa questão desse movimento de buscar combater fake news, trazer conhecimentos sobre história e desmentir certas coisas. Então, eu achei que caiu bem. Uhum. Somado a isso, geralmente, eu sou o cara, sabe aquela pessoa que diz, fulano, que fulano? Ah, o Barbudinho. O Geralmente sou eu. barbudinho. É, eu tô com a Entendi. barba infinitamente menor agora, geralmente fico com a barba bem mais cheia. Aham. Então, geralmente eu sou o Barbudinho. E dentro da área de história, especificamente, aí vai uma curiosidade, por mais que eu não trabalhe tanto nessa área mais, mas a minha área de especialidade é a história russa, né? Eu sei um Que pouquinho de legal. russo por tabela, e aí por isso é o Barba Russa também. Então juntou tudo ali, e aí encaixou um pouco nesse sentido. Ah, maneiro. Então vamos explicar um pouco sobre quem você é e o que você tá fazendo aqui, porque normalmente a galera tá acostumada a ver vários youtubers aqui. E você não é exatamente um youtuber, você é um Sim. professor, né? Exato, exato. E Cara, você. Me explica um pouco, você é professor de história, como você disse. isso, professor de história. E eu, nisso, eu trabalho, né? Além de dar aula em escolas, eu também produzo vídeos sobre história. Uhum. Agora no TikTok, mas já tivemos no YouTube antes, mas a gente teve, né? Tempo, prioridade, a gente acabou indo pro TikTok agora, Uhum. que é, né? Outra dinâmica, mas a gente já produzi pro YouTube. Tem alguns vídeos ainda perdidos por lá. Já fiz por um bom tempo live na Twitch, infelizmente eu tive que parar, né? E a ideia das lives na Twitch era jogar geralmente ou jogos que têm um contexto histórico no sentido de eu sou historiador, como é que se as coisas estão no eixo, entendeu? Fala, Sim. isso aqui é meio caô, né? É, e também muito também dentro da área do Minecraft em construir, enfim, esse projeto que a gente está aqui, né? Que é esse projeto de tentar entender como que funciona a cidade, as dinâmicas de uma cidade, pensar numa cidade, enfim, mais ideal possível para as pessoas viverem. E os projetos menores, que não, né, eu considero eles muito grandes, mas são menores em relação ao tamanho, que é a Uhum. questão das reconstruções históricas, né? O primeiro que a gente fez foi o feudo, né, que a gente fez um feudo historicamente correto. E Sim. aí, mês que vem, se tudo der certo, eu vou voltar a fazer as lives agora no TikTok e a gente vai construir agora um projeto novo e dessa vez vai ser um engenho colonial historicamente correto, que é até um pouquinho mais fácil pra gente, porque a gente tem muito mais informação, né, aqui no Sim. Brasil. É mais a nossa praia. É mais a nossa praia, exatamente. E aí eu sempre disponibilizo esses mapas, assim, esse já teve um só, né, mas esse segundo, a ideia é sempre disponibilizar ele na internet para quem Sim. quiser usar, para o que quiser fazer, ele tá lá. Legal. E me conta um pouco sobre esse mapa que a gente tá aqui agora, que é a cidade perfeita, né? A cidade como ela seria que entregasse toda a infraestrutura pra população de uma maneira mais adequada, né? É, a ideia que a gente teve foi pensar uma cidade e tentar achar um equilíbrio entre uma cidade ideal, quase utópica, com funcionalidades da vida mesmo. Então, Uhum. assim, existiria, por exemplo, esses postes poderiam ser um poste, enfim, lindo, maravilhoso, antigravitacional, que funciona com energia eólica? Poderia. Mas você não vê isso sendo aplicado. A gente tentou Sim. achar um pouquinho assim, de ideias que poderiam ser aplicadas ou já foram aplicadas de maneira concreta e tentar pensar um pouco
qual é a ideia nesse sentido, né? Uhum. Então, é um projeto muito antigo, assim, muito antigo mesmo, quando a gente começou a fazer, cara, essa cidade que a gente chama de Azulha, né? Essa cidade aqui, ela começou, se eu te falar, você não vai nem acreditar, coisa de 2012, 2013. Caraca. É, faz muito tempo. Só que, enfim, num formato completamente diferente. Passou por inúmeras reformas, obviamente, porque eu fui amadurecendo, né? E o E o projeto também foi Minecraft amadurecendo. atualizando, porque E já o vi que tem. Minecraft foi atualizando. Nossa, o sofrimento que era, cara. Ah, construir um prédio branco, era de neve. Aí depois entrou o quartzo, aí troca, né? Aí depois entrou o concreto, troca. Troca de novo. Troca tudo. Ah, então é dos nossos problemas é essa atualização constante. Mas agora eu acho que a gente finalmente chegou nesses últimos um ano e pouco, a gente chegou aí num Uma momento que a gente versão mais, estabilizou mais mais, estável, é. exatamente. E a ideia era essa, pegar e construir um pouco, pegar algumas ideias, né, que a gente viu na vida, que a gente cata de referências Uhum. por aí, e tentar estruturar isso de uma maneira que funcione. Então, por exemplo, né, a gente pensa em muitas questões. Então, vai ter uma área que é uma área mais residencial, vai ter uma área que é uma área mais comercial. Chegamos numa área comercial, como é que vai ser a fuga aí desse transporte? Vão ter avenidas muito largas, muito curtas? Quais são as ideias? Né? Então, tem todas essas dinâmicas. A gente tem certas limitações, e na época, quando a gente fez isso, a gente construiu isso num mundo super plano, né? Se você Uhum. vê, a gente está aqui no Y4. Graças a Deus vai dar para construir para baixo. E a gente Vai salvar algumas coisas aí, né? Nossa senhora, você não sabe, a gente passou anos, juro pra você, anos pensando como é que a gente ia implementar o metrô aqui, como é que a gente ia fazer pra fazer. Cara, você tem uma ideia, a gente começou a subir o mundo, se a gente for mais pro outro lado, a gente Já tá começou a um andar construir acima. montanhas, a gente começou a subir em degraus, a gente foi pensando várias soluções para esse problema, né? E aí a ideia foi essa, pegar assim, esses recursos, essas dinâmicas e ir pensando em tudo. Então, Uhum. assim, essas ruas, se você vê, ele tem umas pedrinhas rosas em alguns lugares, é para a gente localizar qual é o fluxo das ruas. Então, Sim. a gente pensou nesses detalhes. A iluminação, ela acende geralmente à noite. Os canais, eles sempre tem que dar em algum lugar. Tem todas essas questões. Uhum. Geralmente, se a gente procurar embaixo da construção, ela é catalogada. Tem qual o objetivo, quem construiu, qual a data. Então tem toda uma organização e um pensamento por trás de cada detalhe, mas nesse objetivo de mostrar que é interessante, né? Uma área que eu não é a minha área assim de trabalho, mas é uma área que eu tenho muito interesse. Eu acho que todo mundo teria que ter muito interesse, que é essa área de urbanismo, né? De Aham. pensar assim soluções para onde a gente vive. Poxa, é possível fazer uma coisa que a gente colocou recentemente, a ciclovia. Né? A gente construiu várias coisas ideais, mas a gente não construiu uma ciclovia. Então a gente falou, poxa, como é que a gente não vai ter uma ciclovia? É. Né? Num Ainda mundo mais ideal hoje em sem dia. ciclovia. Hoje É, em dia então tá assim, sendo muito mais utilizado, porque antigamente tinha, você encontrava ciclovias aí em alguns lugares, mas você não via tanta gente usando. Hoje em dia, a cidade tá evoluindo e as pessoas estão evoluindo, as pessoas usam até patinete, várias coisas que sim, a gente não sim. tem, que a gente não tinha antigamente. Então é uma coisa realmente necessária hoje em É, dia. e aí é isso, é a gente fazer esse exercício de pensar como que a gente pensaria nessas soluções. E aí a gente pega soluções que a gente tem mesmo, e valorizar o que tem, vira e mexe, porque eu tenho esse projeto eu construo junto com um amigo meu que eu conheci através do Minecraft, já há uns 10 anos atrás. E aí a gente ele mora em São Paulo, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem referências diferentes, por exemplo, quando eu Sim. pensei nessa praia, eu falei, pô, vamos fazer uma praia que nem essa aqui, essa aqui, essa aqui. Eu mandei as referências pra ele. Ele, poxa, mas sabe uma dinâmica que eu acho legal? Tem uma extensão de terra que eles colocam aqui na fachada de Santos, que também é uma coisa maneira, olha só. A gente, putz, espera aí então. A gente tem uma prática interessante aqui, uma prática interessante ali, Vamos vamos juntar as juntar duas. e ver o que, que sai mais legal, ver qual é a solução mais interessante. Sim. Então a gente foi pensando nesses detalhes. Por exemplo, essa aqui é a área da praia, que a gente foi pensar que a gente também tinha que ter uma praia. E se tem uma praia, e aí, como historiador, eu puxo muito para esse lado, né, a gente pensar um pouquinho até nas dinâmicas do desenvolvimento da cidade. Tem um centro da cidade que ele é mais velho, que ele tem construções mais velhas. Tem uma área da cidade que ela é mais nova e tem construções mais novas. Uhum. Tem a área mais do centro, mais histórico, que ela tem as rodovias, às vezes, um pouquinho mais curtinhas. Né? Então, essas dinâmicas de como funciona a cidade é o que a gente pensa para cá. E a ideia é que a gente construa e fique cada vez maior e que um dia a gente consiga abrir isso para o pessoal explorar, viver, sei lá, talvez um projeto de RP, alguma coisa nesse sentido. Maneiro. Muito Né? interessante. Isso. Você falou que teve a ideia em 2012, né? 2000 por aí. E Isso, vocês têm feito isso desde então. isso. Mas você já usou esse mapa nas suas aulas? Você já mostrou? Você apresenta isso
Esse em aula, na sala de aula, não, mas a gente usava muito eles em live para discutir esses conceitos. Uhum. Discutir esse conceito sobre mobilidade urbana, sobre sustentabilidade, sobre soluções energéticas, né? Pensar, por exemplo, juntar com a galera e falar, galera, o que vocês acham que seria interessante colocar aqui? Poxa, eu acho que está faltando um hospital. Poxa, um hospital? Onde você acha que seria uma localização interessante para o hospital? Poxa, o hospital ele precisaria ter um largo acesso, precisaria ser grande, precisaria ter próximo da área residencial. Eu falei, então, vamos pensar nisso tudo. Então a gente foi junto com a gente ia junto com a galera pensando esses projetos, né? Agora a gente deu uma parada nisso, mas a ideia era essa, precisamos ter um estacionamento, beleza. É o que a gente está chegando por ali na frente. A gente tem que ter um estacionamento. Tá. Sim. Mas esse estacionamento ele vai funcionar como? Vai ter alguma dinâmica especial? Porque o estacionamento também ele vai ocupar um espaço muito grande. A gente pode tentar integrar ele com a natureza, talvez seja uma interessante. A gente pode botar no teto desse estacionamento geradores de energia elétrica, né? Através da energia solar, para ele poder alimentar a iluminação da própria garagem, ela ser sustentável. Enfim, Uhum. essas dinâmicas a gente acabava pensando em live, né? Mas eu acho que o propósito educativo dele é o mesmo, assim, eu não acabei não levando para a sala, porque infelizmente não é um assunto que eu abordo nas minhas aulas de história, né? É uma área muito mais da geografia, Uhum. né? Fica aberto para quem quiser usar em algum momento, mas eu acabei achando esse espaço mais para usar em live mesmo, para discutir essas Legal. questões de urbanismo. E você quando... Peraí, calma aí que tem uma pergunta, mas eu sou dessas, eu esqueço a pergunta, meu Deus. Eu tava com a pergunta na ponta da língua, você tava falando... Ah, tá, lembrei, tá certo. Você dá aula de história pra que série? Pra que faixa de idade? Esse ano eu tô dando pro 7º ano, mas eu já dei pro 8º ano, já dei pro 9º ano também. Então, basicamente, todo fundamental aí Fundamental 2 ali, né? é Segunda parte. Fundamental 2 ali. É. Legal. E a sua aula que viralizou, a aula Uhum. foi no Feudo, né? Foi no Field, foi no Essa Field. aula, quando você decidiu fazer ela, quando você apresentou para os alunos, como eles reagiram? Como é que foi isso? Cara, eles ficaram doidos. A verdade é essa. O que acontece? Eu não falei, eu não avisei, né? A gente deu muita sorte também, foi um encaixe muito de sorte. O que acontece? Né? O Minecraft, ele é um jogo que dependendo do computador da sala de aula, às vezes ele dá uma sofrida, né? Sim. Então, a sorte que aconteceu. A sorte também não, foi um desafortuno, mas pra gente foi muito oportuno. A gente tava. A gente teve, foi um momento onde eu tive que dar aula remoto, porque enfim, teve os protocolos de segurança, a gente teve Sim. que voltar pra casa. Então, eu tava no meu computador, que é o computador que eu faço live, que eu transmito, aquela coisa toda, shader, aquela coisa toda linda, maravilhosa. E aí, eu tava dando aula sobre feudo na época, eu já pensava em dar em sala, só que eu sabia que eu tinha certas limitações, fui vendo como é que eu ia fazer e tal. Aqui é a nossa pista de corrida. O meu amigo Rubi, ele é doido por corrida. Ele falou, cara, vamos fazer um negócio meio Mônaco? Eu falei, cara, Maneiro. vai fundo e eu vou atrás de você, entendeu? E a gente teve que pensar um pouquinho em toda a dinâmica. Mas, enfim, e aí a gente foi. E aí eu já pensei em dar essa aula, mas esse projeto do Feudo era uma coisa que eu já estava construindo em live já fazia algumas lives antes de eu chegar nessa matéria. Eu tinha o objetivo de, se tudo der certo, chegar naquela matéria e introduzir isso, né? Mas eu Uhum. estava primeiro desenvolvendo isso em live com o pessoal e tal, discutindo sobre a vida no Feudo mesmo. Poxa, tem banheiro? Não tem banheiro? Como é que é? Como é que é a casa do fulano? E o castelo? Como é que é? Onde é que fica? Essas coisas, né? E aí, nesse processo, aqui a gente vai ficar travado. Peraí. Aqui a gente não vai ficar travado. Aqui foi onde a gente sofreu que a gente estava fazendo a Fazendo a transição subidinha, né? de Levantando a bioma, cidade. levantando para encontrar com os biomas mais para cima. Para a gente poder passar por baixo. Amém, né? Nosso querido Jeb, Notch, toda a equipe, né? Dá abraço para vocês, que vocês agora vão poder deixar conhecido para baixo. Você salvou esse projeto. Enfim, e aí quando a gente chegou na cidade, eu cheguei na matéria que eu ia falar sobre feudo, eu tava dando minha aula de feudo, tal, normal, não sei o quê, falei sobre a vida, sobre o pessoal. E chegou um momento que a gente ia falar, então, sobre... para que a gente vai... Isso aqui não tá gostando. Para que a gente vai para um caminho melhor. E aí a gente estava falando sobre isso e tal, eu fui explicando, e aí chegou o momento que eu tinha que falar a estrutura do feudo. Só que, Uhum. cara, quem foi aluno, né, sabe disso, que quando a gente vai falar sobre a estrutura do feudo, cara, eu vou ser bem sério pra você, é chato. É É chato e a chato. gente tem que usar uma imaginação de coisas que a gente não tem na Que nossa nunca cabeça viu. e Exatamente. realmente, Geralmente é uma imagenzinha, uma imagem meio hexagonal, assim, aquela visãozinha de cima, tipo de sim. MOBA, de um feudo desenhado por um cara,
né? Que às vezes você não consegue entender bolhufas daquilo. Sim. Eu falei, cara, não faz sentido eu ensinar a estrutura de um feudo assim, né? Aí isso aqui a gente tá passando, por exemplo, por uma das trilhas que tem atrás do condomínio que dá lá no alto da igreja, velho. E Adorei. aí, e aí a gente tava. E aí eu falei nisso, cheguei nessa coisa e tal. Eu falei, cara, isso não vai fazer sentido eu ensinar dessa maneira. E aí eu tava falando com ele, falei, então vamos estudar um pouquinho a estrutura do feudo. Eu uso, quando eu dou aula, né, como eu uso o chroma key em aula e tal, eu uso uma webcam virtual, né? Então, com a webcam virtual, eu posso colocar como a imagem da minha webcam, eu no cantinho e a imagem da minha tela do computador, né? Então eu falei, então para aproveitar e falar isso com vocês, eu resolvi criar esse mundo aqui. Plau! E lancei para eles lá o feudo com o shader, aquela coisa toda, plau, para eles verem. Aí pronto. Aí a galera entrou em pânico. Até o que dormia acordou. Você tá acreditando nisso? O que tava online na cozinha despertou o sexto sentido nele. Ele veio correndo pelo computador. Quando eu vi, a sala encheu. E lá tava Todo eu mundo falando lá sobre estrutura de feudo. vidrado. Todo E mundo todo aqui. mundo vidrado, eu falando, pô, sobre, caraca, manso senhorial, manso servil. E os caras lá, meu Deus do céu, é isso que eu quero ver. E não sei o que, o moleque super interessado. E aí foi isso. E aí, enfim, eu dou aula em várias turmas, né? O colégio ele tem 7 turmas. E eu tava dando aula nas turmas, dei na primeira turma e tal, o pessoal ficou em pânico. Falei, ó, segredo, hein? Você não Não, não, conta, não não conta. bota no story, não compartilha, porque aí estraga a magia, né? Aí, o World Edit usou isso aqui, hein? Que triste. Enfim, e aí chegou na segunda turma, não deu. Segunda turma teve um aluno, né, que gosta muito de jogo, e aí ele foi e botou no TikTok, né? Primeiro uma pessoa botou no TikTok, e aí o Diogo botou no TikTok depois. Aí eu não sabia, ele tava em casa, ele pegou dele, plau, né? Gravou, postou, eu tô nem sabendo. Aí passei, dei minha aula, o pessoal adorou. Chegou de noite, fui abrir meu Instagram, um aluno me mandou uma direct, um ex-aluno, na verdade, né? Falou, João, você viu que fizeram um Viralizou. TikTok seu? Não, nem falou viralizou, botaram um TikTok seu. Eu falei, pô, não vi não, nem tinha TikTok. Falei, pô, não vi não. Manda aí. Aí ele mandou o link. Aí eu pá, abri, aí tá lá o TikTok lá. Aí eu falei, pô, maneiro. Falei, pô, legal, que bom que ele gostou. Aí eu fui olhar, né, os números. Quando eu olhei pela primeira vez, tava em 150 mil visualizações. Aí eu falei, É meu Deus do bastante. céu, é muita coisa. É muita coisa, É muita mas. coisa. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem 150 mil pessoas que me viram aqui. Jesus amado. Aí fui mostrar pra minha namorada, tá, olha isso aqui, que bizarro. Ela, meu Deus do céu. Aí quando ela abriu, caraca, 180. Falei, não, Não, 180 não, pô, você 150. tá doida? É, Acabei de aí eu olhar. abri de novo, Acabei de aí eu olhar abri de novo, aqui. plau, Pô. 190. Falei, não, você tá acreditando, não é possível. Aí eu falei, ah, não. Aí o pessoal, Plau, onde é que esse professor dá aula? Ele tem canal no YouTube, não sei o que tá acontecendo. Eu falei, Jesus amado. Aí a gente foi acompanhando, acompanhando, o negócio só foi subindo. Aí eu falei, cara, eu preciso criar uma conta pra Sim. pelo menos responder o pessoal. Aí entrei, curti, comentei, fui respondendo o pessoal e tal, não sei o que. Eu fui olhar, eu sei que chegou uma hora que eu fui comentando e tal, e o pessoal começou a me seguir. Eu falei, tá bom. Quando eu fui ver, quando eu fui dar por mim, o vídeo tava com 300 e poucas mil, chegou agora tá com 500, bastante, mas na Ia época ser tava com 300, bastante. aí eu perdi a conta, 300 e poucas mil visualizações, e aí, cara, eu tava com, sei lá, 8 mil seguidores, eu Sem falei, nunca ter cara, postado o vídeo. eu não postei nada, aí que tem esse detalhe, por Ai, exemplo, isso que aqui, né? bonitinho. A gente criou uma horta comunitária porque é isso, é um espaço entre 3 prédios. A gente falou, cara, uma coisa que seria muito interessante numa área de convivência dessa Sim. seria uma horta comunitária, seria um negócio para as crianças brincarem. Uhum. Enfim, né? Eu cheguei a decorar esses apartamentos? Acho que ainda não. Mas tem uns apartamentos decorados em alguns lugares. E aí ficou enorme. Eu tava no YouTube, tinha acabado de chegar em 1.000 inscritos no YouTube. Tinha uns vídeos que já tinham, né, 3 mil, 5 mil visualizações, que pra mim já era, meu Deus do céu, Muita né? coisa, é. É isso, bombei. E aí, eu tava tendo uns problemas com a minha conta. Na época eu tinha que fazer a transição. Tinha acabado de fazer a transição de conta. Eles tinham criado um novo canal. Eu falei, cara, eu tava super desanimado. Eu falei, cara, eu tenho 8 mil pessoas que me seguem assim, de graça. Você nunca nem postou um videozinho. Nunca postei nada. Tem 8 mil pessoas aqui. Quando eu fui olhar, já tinha 9 mil. Eu falei, tem umas 9 mil pessoas me olhando aqui. Eu não postei nada aqui. Cara, não faz sentido eu que tenho como objetivo levar a educação para o máximo de pessoas possíveis, ficar insistindo num projeto novo no YouTube, sendo que eu tenho 8 mil pessoas me esperando aqui.
Aí E aí eu falei, foi o cara, momento que você partiu pro é. TikTok. Eu falei, vou pro TikTok, vou fazer um primeiro vídeo mostrando o feudo, porque O, ele pri- foi. o primeiro eu vi, acho que o primeiro vídeo que você postou foi você assim, tá vendo esse professor? Sou Sou eu. eu, então vamos olhar aqui. É, exato. Aí eu falei, vou correr atrás, aproveitei que tava no hype, mandei. E aí eu sei, vamos voar um pouquinho pra cá. E aí eu sei que nessa, o meu vídeo, o dele tava com 500 e pouco, o meu pegou 300 e poucas mil visualizações. Caraca. Eu já tava com 25 mil seguidores, sei lá. Falei, cara, não posso perder isso. E aí eu comecei a fazer, né? Enquanto isso, fazia live na Twitch e tal. Vinha o pessoal na Twitch de lá e tal, não sei o quê. E aí, cara, uma coisa, inclusive, deixa eu comentar isso com a galera. Tem uma coisa que que a gente descobriu que mudou a nossa vida, que agora a gente tá começando a fazer placa. Não sei se você consegue reparar. As placas com mapa. Sim, sim, isso é incrível. Nossa E o item senhora, frame invisível é outra coisa sensacional também. Isso aqui é nossa, salvou a maravilhoso. minha vida. É, enfim. Aí eu comecei a fazer por lá, e aí começamos a fazer bastante focado mais em Azulha, porque eu tava meio enrolado por causa de tempo, porque é isso, né? Comecei a produzir igual um doido e fui fazendo as lives aqui na Azulha, que a Azulha é um conteúdo que exige uma pesquisa menor, né? Porque é uma pesquisa histórica, né? Sim. De um sítio, enfim, histórico, para ser historicamente correto, para ter esse cuidado que eu tinha, né, com essas construções, dá um trabalho muito maior de levantamento de dados e tal, né? Uhum. O urbanismo atual é muito mais fácil. Sim. Então eu acabei investindo mais né, nesse projeto aqui. Fizemos uma sessão pipoca, por exemplo, que eu construí o cinema. A gente foi ver um filme em live, botei um chroma key na tela e o pessoal entrou no servidor para ver e tal. Então, assim, foi bem divertido. E é isso, a gente acabou fazendo bastante, foi nisso. Aí eu estourei e, cara, aí desde então fomos seguindo. Estamos nessa há 6 meses já no TikTok. Nesses 6 meses a gente pegou o quê? 14 milhões de visualizações. Caraca. Tenho 230 e bastante mil seguidores lá. E é isso, entendeu? E agora estamos indo. E você falou, né, que sempre teve interesse nesses negócios de combate a fake news e tudo mais, e com tudo isso que a gente tem hoje em dia, você tem feito conteúdo focado diretamente em responder a fake news? Alguns sim, né? O conteúdo que a gente fala no Operação Barbarussa é muito focado na divulgação histórica, no sentido de divulgação científica mesmo, Aham. né? De descobertas, de às vezes alguns momentos da história que o pessoal não sabia, então combate algumas coisas. O meu vídeo que tem mais visualizações hoje lá no TikTok é sobre combate a fake news, e aí é mais na área de teoria da conspiração, aquela coisa de ET, o ET que construiu os bonecos da Ilha de Stonehenge, Páscoa. essas coisas É, assim. essas coisas assim, exato. O que Aham. mais bombou foi da Ilha de Páscoa. Por que que Legal. acontece? O que eu peguei? O que eu fui percebendo ao longo? Porque depois que comecei a né, trabalhar com essas coisas no TikTok, eu fui a fundo na cultura, né, da plataforma. E, cara, infelizmente, uma coisa que dá muito certo lá é a teoria da conspiração nessa vibe de mistério, sabe? Você vai Sim. construindo um suspense pra você dar aquela coisa mirabolante. Eu falei, cara, eu vou usar isso a meu favor. Porque eu sei que se eu começar falando que a Ilha de Páscoa não tem nada de alienígena, que foi feita dessa maneira, que Ninguém em vai ver. comparação é extremamente broxante, aí eu falei, Ninguém cara, vai ver. então, quer saber? Vou jogar o jogo. E aí eu comecei, você não acha estranho que tem essas estátuas gigantes aqui, que pesam toneladas e tal, não sei o quê? Eu fui, então isso tudo é muito estranho, então só tem uma solução, foram os alienígenas. Aí eu corto e falo, não, gente, é isso. Aí eu boto um vídeo, que é um vídeo borocochô, da galera puxando, né, foram testar, né, existe uma parte da arqueologia que é a arqueologia prática, do tipo, ó, Eles vão lá temos a teoria que e. construiu isso, será que dá pra fazer mesmo? Então vamos pegar os instrumentos da época e ver se A gente faz. vai dar um jeito, né? E É aí é uma isso. galera com as cordinhas amarradas na pedra, puxando de um lado pro outro pra ela ficar. Sabe quando você tem a caixa pesada, você arrasta pra um lado e pro outro? Aham. Então, Pra é dar isso. aquela. Foi assim que eles fizeram. Não foi a nave, né? Só que é isso, eu peguei a galera foi investida achando que ia me ouvir falando de alienígena. Quebraram a cara, E tiveram uma plau, quebraram aulona. a cara. É, que tiveram uma aulona, entendeu? E aí é isso. Então uma galera. Porque é isso, eu também falei que, pô, não adianta eu ficar desmentindo fake news pra convertido. Sabe? Sim, Não adianta eu falar que a Ilha de Páscoa não foi alienígena pra pessoa que sabe que é alienígena, entendeu? Não construiu Ilha de Páscoa. Eu tenho que sim, falar com a pessoa que acha, sim, né? com Como é certeza. que eu vou chegar na pessoa que acha? Fazendo Jurando ela, ela, fazendo fazendo ela achar vídeo que que ela vai realmente. achar que eu vou falar sobre alienígena. Então eu jogava isca e depois eu puxava, entendeu? E aí, cara, esse vídeo deu tão certo. Foi o dia que eu tava levando minha mãe pra tomar vacina. Esse vídeo deu tão certo
que ele tá com 3.600.000 views. Caraca. É, pra você ter a ideia, sabe o Mário do Rui Letícia? Então, Sim, sim. ele adorou o vídeo e botou lá, faz da linha de Nazca. Eu falei, vou fazer. E nesse dia eu ganhei, sei lá, uns 30 mil seguidores só nessa brincadeira. Então, Caraca. assim, tem esse foco na fake news nesse sentido, assim. Eu tenho um quadro que é isso. Então, sei lá, tem um pessoal no TikTok que jura de pé junto que existiram gigantes, ciclope, essas coisas, né? Aham. E aí eu vou também, pego aquela imagem bem fake mesmo. Você acha que é isso aqui? Porque o pessoal usa a imagem de um crânio de mamute, porque ele tem um buraco, né, na entrada, que parece Aham. muito que é um crânio com um olho. Aí eu falei, sabia que existiam realmente os ciclopes? Aí eu falo um pouquinho sobre o ciclope aqui, ó, você tá vendo? Acharam um fóssil, não estão querendo te contar, não sei o quê. Eu falei, não, gente, mentira, isso aqui, ó, é um cabeça de mamute, mano. Para de ser trouxa, pelo amor de Deus. Muito bom, adorei. Entendeu? Então é um pouco nesse sentido, assim. É mais de. Não é um combate a fake news nesse sentido mais sério, Uhum. porque é isso. Você tem que jogar o jogo da plataforma, né? Você na Twitch sabe disso muito bem. Sim, sim. Não adianta você. Assim, óbvio, você tem que fazer o que você quer, mas é aquilo, você também tem que fazer o que a plataforma quer e o que o seu público Eles quer. esperam de você, né? Exato. Então, cara, eu fui nesse conteúdo mais criativo mesmo, nesse sentido mais de jogar a isca, porque eu sei que é o que a galera vai ver. E o meu objetivo não é que, enfim, a galera que já sabe disso veja. Eu quero que a galera que realmente acredite, todo mundo veja. Então, pra todo mundo ver, eu tenho que dançar conforme a música. Jogaram um baldinho de água aqui, né? É, exatamente, Dá pra exatamente. ver claramente onde foi a água, coitada. Mas faltou uma calçadinha aqui nesse viaduto, É hein? porque a passagem desse viaduto, ele vai ser feito por aqui, Ah, tá, entendi. Ah, entendeu? tá. Tem uma passarela aqui Tem uma esquematizada. passarela, Entendi. entendeu? Tem todo um negócio arquitetônico, pá, essas coisas, Entendi, entendi, entendeu? faz sentido. É. A ideia inicial era a gente fazer uma árvore cheiona e tal, só que a gente olhou os galhos e falou, ficou tão poético, vamos Tá largar bom, umas né? luzes. É, e ficou assim, entendeu? Aí foi isso. Aí ele vai passar pra cá. Aqui tem as construções velhas, aqui é o que a gente chama do depósito, tanto é que tem um monte de bicho, porque aqui era uma área rural, entendeu? A gente falou, esquece. Aí aqui é o grande depósito, entendeu? As construções mortas e velhas do servidor. Entendi, vocês jogam tudo pra cá. A gente joga pra cá, se a gente for reformar, a gente fica pensando, reforma, destrói, não sei, joga aí. Caraca, que maneiro. É. Mas tem Cara, muita. tem muita coisa. Esse navio, por exemplo, você tem a ideia, ele é de 2013. Caraca. Ele é de 2013, ele é histórico, entendeu? Ele é histórico. Tanto é que a fumacinha é na teia, né? O É clássico. verdade, agora hoje em dia tem até fumaça de verdade. É, exato, é o clássico. Ó, uns caixotes de lã, porque não tinha coisa colorida, entendeu? A Nossa, é gente fez verdade. do jeito que tava, e a gente foi fazendo. Que Aí você tem maneiro. que saber suas limitações, por exemplo. Aqui a gente tá no super plano. Dá pra fazer um oceano fundo? Não, mas dá pra você tentar dar uma ideia que é um pouquinho mais fundo. A gente Ai, pegou o meu chão Deus. e meteu tudo de lápis lazuli. Nossa senhora, eu caí muito. Tá vendo? Nossa, eu caí muito. É, a gente tá no super plano, não dá pra construir mais fundo que Caraca. isso. Isso é o bedrock. Quer dizer, depois vai dar, amém. Amém. Mojang, amém. Eu amo vocês. Nossa, mas eu. Demorou, mas ainda bem. Então, Gente, ilusão de é. ótica total, ficou muito bom. Então tem essa. Aí pra gente fazer isso, a gente botou aqui uns slabzinhos de sandstone, pra parecer que tem realmente uns desníveis maiores e tal. Aham, Pra dar essa caraca, ideia que de maneiro. profundidade. Muito bom. A gente tem que fazer o que dá, né? Tá certo, com certeza. Mas falando um pouco mais sobre essa questão do TikTok, de Uhum. plataformas e, enfim, quando você começou a fazer os vídeos do TikTok, você já tinha alguma coisa em mente ou você foi descobrindo conforme foi fazendo? Cara, óbvio, eu já tinha uma certa experiência, podemos dizer assim, Uhum. porque eu já estava fazendo a cinema, eu tenho meu xodó esse cinema. Aí eu já estava fazendo já há algum tempo em algumas outras coisas e tal, né? A gente já tinha o, o projeto no YouTube, então já tava fazendo live na Twitch, então já tinha mais ou menos um know-how aí sobre produção e tal, mas é aquilo, é outra plataforma, é outra parada, Sim. né? Que é o que eu te falei, esse negócio, esse tela verde aí. Inclusive tem a parte que eu não sabia, que botaram aqui uma saída, amém. Ficou muito Saída boa, enfim.
Emergência. Não tinha isso, e aí meu colega veio e falou: "Putz, se pegar fogo aqui, morreu todo mundo, vamos Pois botar uma é, saída". que horror. A gente tem que pensar nisso, né, É a questão do verdade, anime é isso, tem que é pensar nessas verdade. dinâmicas. Aí foi por isso. Mas, cara, não, eu fui fazendo, porque é aquilo, a oportunidade chegou e ela deu um tapa na cara, entendeu? Não é que ela Sim. bateu na porta, ela abriu a porta, me esbofetou e falou: "Meu irmão, tô aqui, você vem ou não vem?". Aí eu falei: "Eu vou, né, eu vou". Aí eu fui. Então eu fui descobrindo muito com o tempo eu acho que principalmente foi, assim, no sentido de estudar, sabe, porque eu não tinha referência no TikTok, né, de quem fazia, e não tem muito mesmo. Mas eu fui aprendendo a achar, né, e aí com isso eu fui achando o pessoal que fala um pouco mais sobre fake news e tal. Essa praça aqui, fun fact, ela fala sobre os tipos de mundo, então cada um, se você apertar o F3 até muda. Esse aqui é o Ender, tem o oceano, depois tem as Eu florestas e percebi tal. que ficou tudo escuro, eu fiquei um pouco confusa. É, são os biomas. Ah, entendi, agora eu tô entendendo. É, Caraca, porque lá no final tinha, a gente teve que tirar, mas lá no final tinha o Nether e tinha um portalzinho de vidro, né, como se fosse um portal do entendi. Nether, que não é, enfim. Aí, então assim, fui procurando, mas aí você vai pegando o ritmo, né, você faz um negócio, pô, o pessoal gostou, deu certo, é um negócio que eu gosto de fazer também, então mantém, tenta fazer mais, e Uhum. foi aprendendo, cara. Eu acho que como qualquer coisa na vida, a gente vai aprendendo fazendo, sabe? Aham. É, tá certo. Mas, assim, esse projeto aqui tá de muito parabéns, que o negócio é sinistro, é gigantesco. É, tá Valeu. muito maneiro. E o teu colega que te ajuda com esse mapa, ele tem alguma formação ou ele só joga Cara, bastante mesmo? ele joga bastante, porque o que acontece? A gente se conheceu, né, no Minecraft. Ele tinha um canal no YouTube, lá na época que o YouTube tinha mensagem direta. Você lembra disso? Hum, hum, Ó, lá nos primórdios. E nossa aí a senhora. gente se conheceu nessa, viramos muito amigos. E aí o lugar que a gente tinha pra gente papear era dentro do servidor. Então a gente abria isso aqui. Esse aqui tá decorado, não. A gente abria isso aqui, ia conversando e tal. Quem tá decorado é esse aqui. Abria conversando e tal. E a gente foi pegando. Cara, a gente constrói isso há muito tempo, por muitas horas, né? Então a Uhum. gente foi pegando o jeito e tal. Mas se eu te contar, cara, ele tá terminando a faculdade de educação física. Nada a Então não ver tem com. nada Nada a a ver, ver, nada a ver. nada a ver com nada. Entendi. Entendeu? Mas. E me conta um pouquinho como que você pensa pra fazer uma aula dentro do Minecraft, por exemplo, como foi pra fazer o mapa. Como é que você pensou em fazer isso? De onde você tirou essa ideia? Como é que foi? Cara, eu já construí, então eu já fazia um projeto de construção, né? Então eu só puxei um pouquinho mais pro meu lado. Mas assim, eu tenho essa sensação, né? Eu acho que todo mundo que tá aqui acho que vai compartilhar essa mesma sensação que eu tenho. Que isso, eu acho que acima de um jogo, o Minecraft ele já virou uma ferramenta há muito tempo, né? Sim, com certeza. Né? Então, nesse sentido de ferramenta, eu acho que ele como ferramenta é muito pouco utilizado, né? Com certeza. Né? Você tem um mundo infinito, numa linguagem extremamente acessível, que você pode literalmente fazer qualquer coisa em qualquer aspecto. Você pode ser uma área mais técnica, pode ser uma área mais artística, enfim, né? Sim, Em qualquer área desse encontro entre o artístico e o técnico. Então, tem muito potencial aqui para muita coisa, especialmente do ponto de vista educacional. Então, é uma coisa que eu sempre senti essa necessidade, assim, e eu sinto ainda hoje que não se usa tanto, né? E é uma coisa que eu luto muito nesse sentido, assim, de tentar trazer mais. E eu acho que a própria plataforma, e agora, né, puxando um pouco a orelha, eu acho que a própria plataforma dificulta um pouco, né? Ela tem o Education Edition, sim. né, que é a versão, enfim, Minecraft né, educacional, de é. educacional e tal, só que, cara, por exemplo, eu que falei, vou usar. Ih, acabou. Falei, vou usar. Tá em obra. Esqueci de botar a placa. Eu falei, pô, vou usar, né? Aqui é o trilho do nosso metrô. Amém. Metrô aqui não é metrô, né? É trem. Enfim. E aí eu falei, poxa, vou usar. Aqui é a área que a gente vai construir da área comercial. Aqui tem uns prédios perdidos, largados ainda. A gente tá reformando. Ah, tô vendo. É, tem uns prédios perdidos. E aí eu falei, cara, vou usar assim, mas é aquilo. Eu acho que, cara, dá pra usar muito. Eu fui usar o modo Education, falei, vou baixar. Cara, nem que eu, assim, queria ver se eu conseguia a versão teste e tal, mas que eu não consiga, que eu compre. Você precisa ter uma conta oficial da organização Microsoft de Educação. Aí eu falei, pô, beleza. Quanto isso Lá vou custa? eu. Vou atrás, né? Aí eu fui atrás. Quando eu vou atrás,
Não, para você ter um negócio da Microsoft, você precisa que. Como é que era? Você precisa que a Microsoft vá na sua escola, aprove a sua escola e você paga não sei quanto por mês para você ter acesso a Por isso. Aí depois mês tem que pagar mais ainda. tanto para pagar o Education Edition. Eu falei, cara, mas se eu for professor, sei lá, de um projeto, cara, educacional, sei lá, voluntário, eu não vou poder usar? Não. É isso. Não vai, você Não não vai. vai. Paciência. Então, assim, eu acho que nesse sentido, eu acho nobre o fato do Minecraft ter esse objetivo assim, vamos fazer uma questão educacional. Mas ao mesmo tempo, É muito mais fácil pra quem tá lá fora do que pra gente. Ele não é é muito mais acessível fácil pra pra. quem tá lá fora. Ele Ele não é é muito acessível elitista. pra. É, É, sim, ele é muito sim. elitista, entende? E ele tem recursos diferentes e tal. Eu falei, cara, então eu não vou usar o Education, vou usar o normal. O normal ele também já tem um preço salgado, você tem a versão craqueada e tal, mas ele já tem um preço salgado É. também. Mas eu falei, cara, vou usar então no modo normal e foi o que deu, assim. Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter esse incentivo, né? Porque também não tem tanto, né? Essa também é um problemático, assim, eu fiz, deu muito certo, beleza. Mas, cara, para você fazer isso, por exemplo, eu construir, eu gastei muitas horas, assim, muitas horas mesmo, de pesquisa, construção e tal. Cara, dá muito trabalho. Você sabe Sim. disso muito bem, todo mundo aqui sabe disso muito bem. Você fazer um projeto grande e tal, dá muito trabalho, né? Para eu montar uma aula, sei lá, falar sobre biomas, eu vou ter que fazer um mapa grande, não tem como, né? E fazendo um mapa grande, cara, eu vou gastar muito tempo. E é isso, a gente sabe como é que é a vida de um professor, infelizmente, no Brasil, né? Não é Sim. fácil, né? São poucos os que vão conseguir ter o tempo suficiente para, primeiro, aprender, porque a maioria não vai saber mexer. A gente sabe que o pessoal mais velho, por exemplo, vai sofrer para usar o WASD, É né? verdade. Então, assim, é uma coisa que eles não têm tanto costume, então já vai gerar problema, né? Então, assim, são questões muito complicadas nesse sentido. E é isso, eu sinto que não tem tanto, né, esse acesso, porque é uma coisa que dá muito trabalho e, infelizmente, o professor não é valorizado o suficiente para fazer esse trabalho. Sim, Entende? é verdade. Eu não recebi para fazer nada disso, eu sei que eu não ia, entende? Mas é uma coisa que para mim fez sentido porque eu jogo há muito tempo, então para mim construir é muito mais fácil. Eu sei usar um World Edit, por exemplo, né? Então se eu precisar arrancar um pedação gigante de terra, eu vou conseguir fazer rápido. Eu Uhum. tenho certeza que uma professora, sei lá, da alfabetização já dá aula há 35 anos, Não vai ela não vai saber. saber Não vai ter fazer isso, ela vai ficar paciência, vai igual a falar. doida um por um, não vai ter paciência, não vai fazer. "Ah, Entende? Então, assim, eu adoraria que acontecesse, mas infelizmente eu acho que o uso disso vai ser muito mais um sinal de que a educação como um todo está melhorando do que, de vai fato, ajudar a melhorar." uma maneira para melhorar. Exatamente. Sim, com certeza. É muito complicado isso, porque é o que você falou, o professor já não é valorizado. Eu vejo, meu pai é professor, meu pai é. Achei que tinha caído a live. O chat caiu. O meu pai é pedagogo e eu sei como é que é complicado as coisas. E achei você, sem querer. Aqui é o nosso metrô aí, ó. É, tá ficando massa. E eu sei como é que é isso da falta de valorização dos professores. E acho que é uma situação muito complicada, porque no Brasil, pelo menos, a gente percebe que quem é professor é professor porque ama. Porque não sabe E fazer outra coisa, a verdade é essa. Porque, assim, não no sentido de assim, não consegue fazer outra coisa, mas é que, assim, não consegue viver sem dar aula, sim, entendeu? Não sim. consegue, não consegue viver É sem dar porque, aula. é porque ama. Tá fazendo isso porque É realmente é porque a ama vida da mesmo. pessoa. Porque. Porque não faz sentido se for de qualquer outra razão. Infelizmente, a realidade é essa, né? Porque é isso, cara, vai te dar muito trabalho. Cara, a recompensa, pra quem gosta de dar aula, é uma recompensa que nada paga, nada paga. Mas é aquilo também, você vai ter que sacrificar muita coisa, né, Sim. cara? É uma área que ela é muito desvalorizada em muitos sentidos. Então, é complicado. Eu adoraria, inclusive é um dos motivos, por exemplo, eu já escrevi isso num artigo que me chamaram para comentar, que é um dos problemas, por exemplo, por que no Brasil não existe essa atualização? Por que não se usa tanto Minecraft? Por que não usa essas coisas? Cara, porque a maioria dos professores que temos hoje são mais velhos, porque o pessoal mais novo não quer ser professor. É verdade. Infelizmente, o problema é esse, o pessoal não quer ser professor. E você nunca vai ter uma atualização tecnológica. Cara, aqui tem um segredo que eu preciso achar onde é que tá isso. Aqui. É porque a água que sai daqui, ela vai lá pra lagoa. A gente fez um cano pra isso. Dá pra ir nele. Caraca! Aqui.
É só essa entrar aí e nadar. Meu Porque, né, a Deus! pessoa tá- Aí, enfim. Que Aí, bizarro, que maneiro. Tu pensou é, em tudo mesmo, caraca. E aí, cara, foi. Então, assim, não tem tanta pessoa assim, disponível que tá afim de fazer, cara, dar aula. Então, com isso, não vai ter a galera mais nova que tá confortável com essas tecnologias e com Sim. essas mídias para usar, Uhum. né? Então, isso vai levar, assim, É isso, vai demorar muito mais para a educação brasileira se modernizar nesse sentido. Então, para a gente resolver isso, para você ter Minecraft na escola, você precisa ter um professor que esteja incentivado a fazer o trabalho dele, sabe? Sim, No com sentido certeza. profissional mesmo, assim, que esteja recebendo para isso, que tenha condições mentais para isso, né? Porque, cara, é uma vida puxada, assim. No jeito que tá hoje, é uma vida muito puxada. Você dá aula na rede particular. Dou aula na rede Na rede particular. particular. E você percebeu alguma. Com esse negócio de aula online e tudo mais, você percebeu Uhum. que. Eu não sei explicar direito, mas teve muito problema com relação a essas aulas online aí. Teve Teve. muito, teve muito problema. Teve muito prejuízo Então, também. Pode usar o sim, termo técnico, prejuízo sim. pedagógico, sim. E você percebeu, você acha que você conseguiu passar o teu conhecimento que você queria de maneira satisfatória, digamos assim, nesses últimos 1 ano e meio aí, 1 ano e um pouco mais de meio? Cara, eu vou te falar, isso é muito doido, né, de pensar isso. Mas eu sinto que eu consegui passar isso muito mais ano passado do que esse ano. Porque esse ano eu já comecei o ano, né, na Instituto Privado, a gente já começou o ano no modelo híbrido, né? Sim. E o modelo híbrido, cara, quem é aluno sabe disso, é muito complicado. E pro professor, então, cara, é uma doideira, é uma doideira, é uma doideira, é uma doideira. Porque é isso, você vai ter uma turma com 25, por exemplo, a minha turma, você vai ter 25 que vão estar lá na sala, vão ter 15 que vão estar em casa, e aí você vai ter que, obviamente, cara, sempre tem os alunos que são mais, né, com noção, mas tem os alunos que são sem noção que você vai ter que ficar, meu amigo, olha a máscara, meu amigo, distancia, meu amigo, não gruda no amiguinho, meu amigo, né? Puxa essa máscara, tira essa máscara debaixo do nariz, pelo amor de Deus, né? Você tem essa dinâmica. Aí você tem que fazer as dinâmicas de sala normal, organizar a turma, comportamento da aula, escrever coisa no quadro, fazer a chamada, né? Às vezes sempre tem aqueles imprevistos, todo mundo sabe disso, né? Você tá na sala, de repente, pau, o menino, sei lá, né? Vomita, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Ou, sei lá, o menino cai da cadeira brincando de balanço. Sabe essas coisas, né? Você sabe como é que é, Uhum. né? Se você nunca presenciou isso, você foi quem sofreu disso. E aí, né? Sim, É uma é verdade, verdade. né? É verdade. Então, assim, já tem essa dificuldade natural. Dar aula presencial já dá trabalho. Isso aqui foi Cara, esse projeto aqui é muito doido. Cara, esse projeto aqui é coisa de doente, cara. Não vamos nem falar sobre isso aqui. Vamos só ignorar. Eu preciso Tá Cara, às vezes bom. eu vou te falando. É um negócio. Esse lugar é tão grande que às vezes eu me perco. Eu preciso localizar onde raios eu botei o hotel. Ah, não, o hotel fica pra lá. Tá. E aí. Falta de um mapa é difícil. E aí a gente. Então, assim, teve muita dificuldade. E aí você tem que entrar na aula online. Cara, é aula online. E o pessoal do online ele sempre vai ter um prejuízo. Isso é fato. Porque eu vou estar no presencial, cara, eu vou ter que dar dando atenção para a pessoa que está na minha frente. Vai ter a questão da câmera, mas às vezes, cara, para eu estar falando com o pessoal, às vezes não vai dar para eu ficar de frente à câmera 100% enquadradinho. Cara, às vezes o microfone ele vai, às vezes o microfone estraga um pouquinho, só que, cara, não dá tempo. Se eu parar pra ficar ajeitando as coisas, eu vou perder a aula, então você vai do jeito que dá. Uhum. Então, assim, nesse sentido, eu acho que se perdeu muito tempo fazendo as coisas funcionarem do que necessariamente Realmente. passando todo o conhecimento que eu gostaria. Esse aqui é o meu caminhão da minha marca de Fórmula 1 vermelhinho. É o Barba Racer. Muito bom. E aí. Até fica pra cá? Fica pra cá. Pra cá? Não, pra lá. E aí, cara, eu me perco às vezes, é Tem difícil. que baixar o minimapa, pô. Tem o minimapa, Tem que molezinha meter um usar. minimapa aqui, A gente tem aquele mapa no navegador, mas mesmo assim, por maior trabalho. É. Enfim, e aí. Ah, os resquícios de Casa Velha ali atrás. E aí. Então, assim, eu tive um prejuízo muito grande nesse sentido. Então, assim, eu acho que esse ano muito mais. Porque ano passado, querendo ou não, tava todo mundo online. Então, se tá todo mundo no online, o meu esforço para ensinar é exclusivamente na modalidade online. Sim. A gente apanha no começo? Apanha no começo.
pra mim nem foi tanto, porque é isso, né? Eu tenho, querendo ou não, para eu produzir conteúdo, eu tenho um equipamento que facilita, né? Então eu tenho como colocar um chroma key, então na hora que eu estiver apresentando meu slide, eu vou ter como estar junto, então a pessoa não vai sentir aquela impessoalidade na aula, sabe? A pessoa vai estar como me ver o tempo todo quando eu explico, aquela dinâmica que tem em sala, sabe? Você está explicando, você está gesticulando para lá e para cá, Sim. porque o professor não para de gesticular nunca. Então, assim, essas dinâmicas de eu conseguir contornar um pouquinho melhor, conseguir ter uma interação mais próxima, então eu acho que eu consegui passar melhor o conteúdo. Agora, esse ano, eu acho que no modelo, né, assim, óbvio, teve seus prejuízos, mas esse ano eu acho que foi o principal momento, assim, que a gente teve prejuízo pedagógico, assim, porque é isso, teve muitas dificuldades no caminho, assim, por toda essa dinâmica do modelo híbrido. Isso aqui ainda funciona? Não, não funciona. Mas isso aqui abre essa porta. É porque a gente trocou de lugar, aí a gente Aham. sofreu. Esse hotel, ele é totalmente decorado, que pés a cabeça todos os andares. Tem área de academia, sauna, salão de jogos, elevador que funciona. Tem esses Caraca, que cuidados. loucura. É. Adorei demais esses guarda-sóis. Muito bom, Ah, com a cama, né? muito bom, maravilhoso. Inclusive, Adorei. outra coisa que salva a nossa vida aqui, o debug stick. Sim, eu percebi já vários Nossa lugares que você usou, eu senhora. tava olhando, ih, aqui é debug chic. É, mano, aqui minha vida fica completa. Mas assim, é isso. Eu acho que esse ano, acho que o prejuízo foi bem maior do que nos outros momentos. Entendi. Você. Deixa eu ver se. Deixa eu ver se a galera tem perguntas aí. Eu vi que tem uns comentários. Deixa eu dar uma lidinha aqui, peraí. Deixa eu ver. Ah, Agora, com outras aulas, provavelmente vou voltar com um projeto de incentivo à tecnologia. Interessante. É, Quero ser professor de matemática, assim que conquistar dinheiro suficiente para pagar uma faculdade de pedagogia futuramente matemática. Massa, massa. cara, vale muito a pena. Especialmente matemática. Se tem uma coisa que falta nessa vida, é professor de matemática, assim, sabe aquele professor de matemática que olha pra matemática e fala, cara, isso aqui não é decorar, isso aqui tem um motivo e eu vou ensinar isso pro meu aluno? Uhum. É uma coisa que, cara, eu tenho muito. Porque é um assunto muito mais difícil de passar, né? Porque já tem um. O aluno já chega não gostando de matemática, né? É É, diferente. é. Ele já não. Você tem que conquistar ele muito mais que Normalmente, as outras histórias. já tem a família inteira falando, ai, odeio É muito matemática, chato. matemática é É, horrível e exatamente. não sei o quê. Exatamente. Então, a Exatamente. minha mãe fala Exatamente. que ela só fez direito porque era a única faculdade que ela sabia que não tinha Não tinha matemática. matemática. E ainda assim ela pegou uma matéria de direito de contabilidade lá. Aí. Enfim. É. Mas eu fiz um semestre de matemática e infelizmente não pude continuar. Porque eu tive meu filho no mesmo momento. E É complicado mesmo. meu filho nasceu no dia que eu descobri que eu tinha passado pra faculdade. Putz. Mas, foi assim. É, Ó, segredo daqui, hein? Tem a passagem dos funcionários, que o hotel tem passagem de funcionário, pra quem não Caraca, é sabia. verdade. Caraca, que Então é maneiro. tudo por aqui. Que legal, os bastidores do hotel. É, mas- Então, enfim. É... Nossa, tá muito, muito legal esse hotel. Agora eu não entendi os pandas. Ah, é porque esse hotel tem toda a temática chinesa. Aí tem os pandas que se apresentam aí. Aí ele tem Entendi. nome. Ele tem nomezinho. Se você passar aí o Berry Block, eles têm um nomezinho. Que maneiro. Ah Nossa, lá, viu? muito legal. Deixa eu dar TP. Deixa eu ver. O Grande Abner falou que o sistema híbrido não funcionou na escola dele e no Eric também não. Muito É muito provável complicado. que não. É muito provável que não. A verdade é essa. Assim, a gente tentou fazer o que deu. Mas o modelo híbrido é muito difícil de fazer funcionar. Porque o modelo híbrido ele exige toda uma infraestrutura, uma dinâmica, uma cultura da escola que é diferente, né, cara? Não é assim. O que a gente fez, na verdade, isso que a gente tem que falar assim, a gente não fez ensino à distância, a gente não teve EAD. EAD, tecnicamente falando, aí eu posso falar que é minha área, que eu sou especializado em gestão educacional, o EAD, ele tem dinâmicas completamente diferentes, Sim. tá? Que exige uma estrutura, é outra parada, tá? Não é você entrar no Meet e te dar aula, tem toda uma dinâmica diferente. O que a gente fez foi um ensino remoto emergencial, que já foi aplicado em outros momentos da história, como por exemplo na gripe espanhola. Então, assim,
é aquilo, assim, é no objetivo de fazer com que você não perca tudo. Sim, Mas é fato que você vai ter um prejuízo nesse processo. A gente é. não vamos ser hipócritas aqui, tá? Não, com certeza. É fato. Meu Aqui que é o Museu de filho. Arte Moderna. Meu filho. Inclusive tem alguns desenhos meus aqui. Ai, que maneiro! E desenho, É. desenho que você fez. Que Desenho, maneiro! desenho. É, Caraca. enfim. Caraca, que maneiro. Meu filho, ele tem 10 anos, vai fazer 11 aí agora, e ele tá no quinto ano. E Uhum. assim, foi ano passado e esse ano foram bem punk, assim, de verdade. Porque ele É muito tem. difícil. Você consegue ver que não tá fixando nada ali. Tá só Não passando, funciona. só tá passando É, informações ali na tela. Não é. Não... porque é isso também, assim, cada aluno, isso é uma coisa que a grande diferença que faz um professor não é se ele sabe muito a matéria dele. Uhum, Cada aluno tem um jeito de aprender diferente, né? Cada um sim. aprende de um jeito diferente. Então, o pulo do gato também é você tem que saber fazer esse diagnóstico, assim. Fulano ou essa turma não entende assim. Não importa quantas vezes eu fale dessa maneira, não vai funcionar, sabe? Não vai funcionar, não vai Sim. funcionar. Então, não adianta eu ficar tentando. E é isso, assim, o modelo online, ele coloca você, do jeito que a gente faz nesse modelo online, né, emergencial, ele coloca você num formato muito específico de aprendizado, que é a pessoa que senta, ouve e aprende. Não abre oportunidade de É, ter troca, né? e não é para todo mundo, ainda mais dependendo do modelo online que foi aplicado. Por exemplo, ano passado, eu dei um modelo online para todas as minhas turmas no mesmo horário. Então, eu, por exemplo, dava aula para 300 alunos de uma vez só. Caraca. Não tem como ele parar para me tirar a dúvida. Não tem como. Não tem como. Até porque se numa turma de 30 você tem ali uns 3 4 com dúvida, você bota É. 300 são uns 30 com dúvida. Não E aí tem você vai aula, dar. não tem Não tem aula. É aula. só tirando Exato. dúvida. Exatamente, exatamente. Aqui é o Caraca, fornecedor do café. que loucura. E como é que isso É. funcionou, assim? Como... O que que É assim. aconteceu? A gente deu o nosso jeito, a gente conseguiu fazer dar certo do jeito que dava, mas é aquilo. É fato que houve prejuízo e teve gente que. Cara, teve gente que deu muito certo. Assim, eu teve que fazer as nossas avaliações diagnósticas para ver Sim, como é que foi o processo. Tem gente, isso antes da avaliação você já sabia, tem gente que se adaptou muito bem. Tem gente que se adapta muito bem. Por um N quantidade de fatores. Cara, o modelo online remoto emergencial dessa maneira, ele, ele deixa muito claro, por exemplo, ele é muito desigual. Se você tiver um ambiente onde você consiga ter um ambiente seu, sem ninguém te atrapalhar para você prestar atenção na sua casa, você vai melhor do que alguém, cara, que tem que estudar com o laptop na sala, com a irmã ouvindo música, com a mãe do lado na cozinha, com aquele som de frigideiro o dia inteiro, sabe? É, fica muito gritante essas desigualdades nesse sentido. Então é isso, vai ter gente que vai conseguir, por N fatores, pela personalidade dela funcionar melhor, as vivências dela, pelo ambiente que ela tá ser propício para isso. E tem gente que não funciona dessa maneira, não aprende dessa e maneira, não ainda tem um ambiente que assim, permite isso. ainda assim, mesmo com o ambiente ideal, ainda vai ter o aluno que, mesmo assim, não consegue, que é o caso do É, meu filho. é a Assim, variação de cada um também, né? ele tá lá no quarto, não tem ninguém do lado dele, não tem nada Mas para ele não e funciona, não para ele não funciona. funciona. Simplesmente dá pra perceber claramente que ele tem dificuldade, entendeu? É, E, enfim, aqui é o nosso caraca, parcão. que maneiro. É o parcão, os É, cachorros. o grande Abner perguntou. Ele falou que você tava falando sobre deixar o ensino mais tecnológico e tal, mas é complicado pela idade dos professores. Se você não acha que deveria partir dos alunos essas iniciativas tecnológicas, nesse caso, de professores mais velhos. Acredito que tenha como ajudar sim, tá? Não vou falar que não. Mas é aquilo. É, é um trabalho que é muito complicado, assim. A partir dos alunos, significa que você vai ter que ter um aluno Que ele que fique, tenha o que ambiente, tenha que ele esse tenha ambiente, que tenha o conhecimento. know-how, que consiga fazer todo esse processo. Sim, E é diferente você saber fazer e você saber ensinar. é verdade.
Com Entende? certeza. Então, assim, tem essa dificuldade. Aqui é porque tem um sistema aqui que ele fica iluminando. É aquele negocinho que roda, sabe? Ah, entendi. De parque, aí a luzinha fica subindo e descendo. Por exemplo, esse negócio aqui funciona, esse carrossel. Se você sentar aí, dá pra ficar girando. Que maneiro. Adorei. Aí, ó, vai lá. Aí, pronto. Muito bom, muito bom. É. Mas é complicado realmente isso de você conseguir. É bem diferente, né? Você saber e você conseguir passar pra uma pessoa o que você sabe. E eu Ah, consigo perceber isso porque é, tem coisas nossa, mexe tudo, gente. Que ele isso? funciona, Tirol, funciona. É muito bom, cara. É muita criatividade aqui. É um negócio que não tem. Nossa Aí foi. senhora. Muito maneiro. Caraca, que barato. Tenta montanha-russa aqui, gente. Que isso. É, também funciona. Obviamente, que aí é mais fácil, É né? mais fácil, pode crer. É. Como foi essa transição de aluno para transição, né? Desculpa. Como foi essa transição de aluno para Transição. professor? O Lu me perguntou. Cara, no começo é um pouco estranho, não vou te negar, não. Porque, ainda mais no meu caso, o que acontece? Eu fiz, né, eu estudei lá, do meu quarto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E eu voltei pra lá, na verdade, como estagiário, né? Eu Uhum. voltei no segundo período da faculdade, ou seja, tinha passado 6 meses que eu estava longe do colégio. E aí eu voltei para ser estagiário no colégio de novo. Então, assim, eu era no terceiro. Quando eu entrava, às vezes eu entrava em sala, porque às vezes o professor faltava para dar continuidade, aplicar algum material. E já rolou de eu entrar no terceiro ano do ensino médio. E o terceiro ano do ensino médio naquele ano era o segundo ano do ensino médio quando eu estava no terceiro. Então a galera falou: o que você Caraca! está fazendo aqui? Eu falei: meu querido, eu estou aqui dando aula, dá licença. Né? Então, Que e teve bizarro! os professores que demoraram, assim, ou tava com vergonha, demoraram a reconhecer que ele entrava assim na coordenação, às vezes ele olhava e falava: O que você tá "Não fazendo foi meu aqui? aluno?" É, eu falei: fui seu aluno, assim, do quarto ano B, 2007. Aí ele falou: "Ah, é verdade", né. Muito bom, que E loucura. aí são as coisas é isso, né, e com o tempo demora pra se acostumar a certas coisas, né. Ah, Sim. espera aí, tem uma dinâmica aqui, tem um joguinho aqui que ainda funciona? Acho que funciona esse aqui, deixa eu ver se ele funciona ainda. Funciona, é só configurar. Se você vier aqui, você tem como arremessar e ver se você acerta ali. Deixa eu só te pegar uma bolinha de neve. Que é aquele jogo de derrubar a lata. Só que assim é muito fácil, né? Então segura aí. Se tudo der certo, ele funciona. A Amanhã lata, fale no comigo. caso, é a. A bolinha. Não, não. Segura aí. Olha reto pra lá. Não tá funcionando, né? Óbvio que não tá funcionando. Pera aí. Ah, não, tá sim. Tá sim. Pera aí. É que é daqui. É, você fica aí e eu vou pra cá. É isso. Fica aí. Quê? Você vai olhar, Meu mirar e Deus. tentar acertar. Tenta acertar Quando, a- onde? quando abrir. Aí, calma. Aí agora você. Isso? É. Aí Que fica um pouco mais loucura! difícil. Nossa, que bizarro, muito bom. É. Aí, enfim, então assim, foi muito doido, sabe? No começo foi muito estranho, até porque, o que acontece? Aí eu fui estagiário, fui substituindo e tal, aquela coisa, e é a relação um pouco diferente, porque é aquilo, eu não sou professor junto com eles, né? Eu sou estagiário, às vezes substituo e Sim, tal, sim. é um pouco diferente, mas logo depois que eu acabei a faculdade muito rápido, eu acabei a faculdade em 3 anos, na época ainda podia, então eu corri com a faculdade, acabei porque eu sabia que eles tinham interesse em me deixar lá ainda. Uhum. Aí teve um encontro da vida, um professor de história que foi meu professor, que foi o cara que me fez, inclusive, virar professor. Ele falou, ó, passei no concurso pro Pedro II, que é um colégio de referência aqui no Rio de Meu Janeiro. colégio. Ah, seu colégio? Aí, então. Aí ele falou Aham. assim, pô, vou virar professor do Pedro II, tô indo embora, precisamos de alguém que entre, isso era tipo em abril. Aí os De que alunos ano? começaram a 2019. Tá. Aí os alunos que eu já substituía lá já faziam uns 2 anos, né? Uns 3 anos. Aí os alunos falam assim, pô, chama o João. Cara, eu juro pra você, olha que coisa doida. Eu tinha colado grau na semana anterior.
Eu tava com o meu diploma na mochila. Tava Eu tava com o meu fresquinho, diploma na mochila. cheirando a tinta Aí ainda. exato. Aí o coordenador chamou e falou: "Pô, você topa assumir?" Eu falei: "Caraca, eu não tô A acreditando nisso". responsabilidade de cara, assim. Nossa, cara, entrar, pô, na turma no colégio que eu estudei, que é um colégio de referência e tal, no lugar do professor que me fez virar professor de história, eu falei: "Nossa senhora". Nossa senhora. Aí eu falei, vamos. Ele falou, só precisa me arranjar seu documental, não sei o quê, sua carteira de trabalho a gente já tem aqui e tal, o seu diploma. Eu falei, meu diploma? Tá aqui, toma. Ele ficou até em choque. Eu tirei assim a mochila e falei, tá aqui, ó. Plau! Aí ele falou, então é isso, ó. Semana que vem você começa. Aí eu falei, tamo Aquelas coisas que junto. você demora, assim, pra resolver, né? Eu falei, não, tá aqui, ó, toma. Eu falei, ué, tá aí? Eu falei, peguei o que eu peguei ontem na faculdade. Caraca. Aí eu entrei, e aí, cara, quando eu entrei no nono ano com vários professores meus, né? E aí, cara, é muito doido, né? Porque eu começo a dar aula e falei, cara, eu tô agora no, né? Querendo ou não, no mesmo patamar que essa galera, no sentido de profissional, assim, óbvio, Sim. não tenho experiência com essa galera, mas. E é isso, e aí você, querendo ou não, você não pode mais ter aquela postura, especialmente em festa de aluno, do tipo, cara, meu Deus, são os meus professores. Não, você tem que. Você tem que ser, Tá, você tem que ser lá. eu sou agora o Eu professor sou junto com eles, professora. entendeu? Então é muito, cara, é muito doido, cara. É uma sensação muito, muito estranha. São umas histórias muito engraçadas. E como eu sou muito novo, o pessoal sempre estranha um pouco, né? Agora eu tenho 23. Na É muito época, novo mesmo. na época eu tinha 20, Meu Deus do céu. né? E os meus alunos tinham 15. Então, 5 anos de diferença pro aluno, pro é, professor, entendeu? Então, é assim, muito esquisito. é muito esquisito. Então, a relação que eu tinha com eles era muito diferente do resto da galera. Eu ainda tinha uma puxação aqui, eu tirei. Ah, não, tem a puxação ali. Então, é uma relação muito diferente do resto da galera, né? Sim. Então, assim, é, É que foi isso. você deu um ano só de aula Eu dei lá, né? um ano e Indo. 2 meses. Aí entramos na pandemia. Sim. Aí foi toda a dinâmica e Você aí acha que. voltei. Você acha que, pela sua idade ser tão próxima, você tinha mais facilidade ou você teve mais dificuldade da galera te respeitar porque você era tão novo? Cara, eu acho que um pouco dos dois. Assim, eu acho que eu tive facilidades porque eu entendia melhor o mundo deles, entende? Uhum. É muito mais fácil Você pra tá mim, né? fresquinho ali, né? É a mesma coisa que eu, entendeu? Eu falar assim, João, pô, que eu tô vendo isso aqui. Você tava vendo o quê? Boruto? Eu falei, Boruto é mó chato, não vai ler o mangá, eu, hein? Entendeu? Então, assim, às vezes eles entravam em choque, tinha umas coisas assim, sabe? Falou, João, você acompanha esporte? Eu falei, meu irmão, não acompanho nada. Você não esporte nenhum? Eu falei, só CS. E, e aí a galera A ficava meio galera assim, fica em tinha a choque. galera que dava uma tela azul, então, mas assim, mas facilita na hora de você transmitir o conteúdo, né? Porque a sua linguagem é a mesma que a galera, as suas referências, em alguns sentidos, são as mesmas. Então isso ajuda. Mas também tem essa questão da idade, que é uma questão muito complicada em muitos sentidos. Tem a questão do respeito, né? Até porque, querendo ou não, a galera mais nova tem concepções em relação à dinâmica de sala de aula que é diferente, né? Uhum. Enfim, a sala de aula um pouco mais democrática, né? Sem essa questão toda de senta, presta atenção. Então, é difícil, às vezes, para alguns alunos se acostumarem a essa dinâmica, né? Então, às vezes, sempre tem um outro que acaba perdendo a linha, aí você tem que ser, às vezes, um pouco mais chato e tal, mas nada demais. Uhum. Mas também tinha o problema, né? Que vai parecer que eu tô muito querendo me achar muito, mas é de verdade, é um problema, que é como eu era muito, ainda sou, né? Mas na época eu era muito mais novo e eu dava aula pro nono ano, agora eu dou aula pro sétimo, tem a diferença de idade um pouco maior. Na época eu dava aula pro nono e eu tinha 20 anos, tinha a questão também toda da questão, né, dos adolescentes, aí, pô, professor que já ocupa esse espaço, né, mais alto, né, da estima dos alunos, Uhum. mais novo, muito mais legalzinho, me entende, né, aí começa, aí é aquela fase que é uma fase que os hormônios também é a flor da pele, então às vezes você tem que sair de algumas situações meio complicadas, não sei se você conseguiu entender, entendeu? Entendi, sim. Entendeu? Então, assim, às vezes era meio difícil. Entendeu? Você tem que. Esse Você tem negócio. que falar assim: olha, não é assim. Não é isso, você tá entendendo um negócio totalmente errado, entendeu? Eu tô aqui, pô, te Entendi, falando sobre Segunda Guerra Mundial. Não, para, não tô te dando mole. Né? Eu entendi. só, eu só sei seu nome porque você fala muito, não é porque eu gosto de você.
Tem que diferenciar as Tem que coisas. dar uma. É, Entendi. eu não tô lembrando, você que você é uma peste, é por isso que eu lembro o seu nome. É, Igorito, é sobre isso que ele tá falando. Igorito, acho que você não pegou a sutileza do assunto. Essa é o Se ponto, entendeu? ofender. Ah, tá. Boruto é ruim se ofender quem gosta, mas é ruim. O mangá é bom, o mangá é bom. Vou defender, o mangá é bom. Ai, O anime é ruim mesmo. deixa eu ler o comentário do Yumi que ele pediu aqui. É, Senhor Russa, ele disse. Qual seria, qual seria o grau de formação e qual seria o seu grau de formação e quais formações o senhor tem? Acreditando que algumas pessoas têm mais formações do que necessariamente na área que atua. Acredito que ele quer dizer assim, tem gente que tem muito mais formação do que realmente precisa pro que ele tá fazendo, entendeu? Entendi. Cara, no meu caso nem tanto, porque assim, não deu nem tempo, né? A verdade é essa. Não deu nem tempo ainda, eu tenho 23 anos, a pandemia também me deu uma freada em algumas coisas, né? Eu falei assim, vou entrar no... Você pretendia fazer É, mestrado ou eu pós-graduação? pretendia fazer um mestrado e tal, Uhum, mas aí, pô, falei pandemia, eu falei, cara, não vou, sabe? Falei, não vou me prestar a isso, eu tô muito novo, tenho tempo de sobra ainda, não vou uhum. fazer um mestrado, não vou perder por um negócio que eu sou super animado pra fazer pesquisa, cara, no Google Meet, entendeu? É. Eu não vou gastar essa oportunidade num negócio desse, eu tô muito novo, tenho muito tempo pra fazer. Mas, então, eu tenho graduação em História, tô terminando agora, né, acaba, sei lá, mês que vem, a minha pós-graduação em Gestão Educacional, né, que é a minha especialização, Legal. né? Vou engatar depois, porque eu fiz um pacotão, né? Minha pós-graduação em gestão educacional, orientação educacional e supervisão também, que são duas outras especializações. Esse aqui tava tão bonito, enfim, isso aqui ficou xoxo. E Deu aí, uma faltou quebradinha. reforma. Deu uma quebrada, a gente limpou, a gente não mexeu ainda, enfim. A vista é muito bonita, mas só isso também. E aí, às vezes Eu as gostei da pessoas não têm, motinha. Eu adorei a é, motinha. né? Muito É boa. isso. Tem uma de iFood lá do lado do hospital. A gente botou um negócio vermelhinho atrás, um shulker box, aí dá pra guardar a Ah, comida que dentro. legal. Aí... Então, assim, eu tenho essas formações nesse sentido, cara, em aspectos gerais é isso. Minha área de especialidade é em História Russa, né? Já produzi uns artigos aí em História e Literatura Russa do século XIX, pra quem for, sei lá, quem for nerdola que nem eu aí, entendeu? Sim, analisava o poema russo do século XIX, sim, eu sou essa pessoa. Entendi. Então, por isso também sei um pouco de russo, estudei um pouco de Libras também, porque eu acho importante, mas tive que Importantíssimo, com parar. certeza. Acho muito importante. Pra- Cara, até para umas questões muito básicas, assim. Hoje em dia eu descobri que a área que eu achei muito legal também é a questão de educação de bebês, assim, jovens e tal. E, cara, antes do bebê falar, ele consegue aprender Libras, então você consegue se comunicar com seu filho muito mais rápido. Enfim, então tem todo assim. Cara, tem 1 milhão de coisas porque que a Libras é importantíssima. Devia ser ensinado em escolas, assim. Com Não, certeza. Eu concordo acho demais. absurdo falar inglês e não falar Libras. É um Até absurdo. porque é a única, além do Segunda língua oficial português, do Brasil. língua É, oficial, exatamente. mesmo a gente tendo, sei lá, 400 línguas de Nativas, étnicas, nativas, assim. a gente é a única oficial e eu Exatamente. E a aprendi gente não isso. aprende. E a gente não aprende. É pior que é verdade. A gente não aprende. Mas, pô, qual é a língua oficial do Brasil? Português e Libras. Beleza, você sabe o quê? Só português. Ué. Né? Então, assim, sei um pouco de Libras, tive que parar, mas sei um pouquinho de Libras, consigo dar, entendeu? Aquele Dá fácil, uma consigo dar um enrolada. É o information. famoso É, portunhol ali, você tem se eu tiver ouvindo alguém falando assim, precisar muito no banheiro, eu consigo falar, pô, dá licencinha, preciso muito ir no banheiro, entendeu? Dá pra gente dá pra gente se virar. Uhum. O inglês, que a gente tem a fluência, podia dar aula de inglês, mas definitivamente na minha área. Assim, eu adoro o inglês, praticar, estudar e tal, ler, mas é isso, pra ensinar não sirvo. Então, Uhum. não. E um pouquinho de espanhol, eu gosto muito de línguas, se você deu pra reparar. E aí, acho que de formação é isso. Sei me virar muito bem num Premiere, num Photoshop. E tenho bons anos de construção no Minecraft. Acho que é isso, basicamente. É o currículo aí. É o Acho que currículo aí. Pra quem queria o currículo corrido. de todas essas coisas, pelo jeito, o que você mais tem tempo de prática é a construção do Minecraft. Estamos É o construindo que alguns tá com bons anos, mais. né? É o Né? que tem mais aí nas costas de experiência. Pô, em horas, então, de treino? Nossa Nossa senhora. senhora. Tamo O junto piloto da aí. aeronáutica chora com perto de mim. Tamo Você tem junto quantas aí. horas no simulador?
pinto nada. Tem que ver as horas que tem nesse jogo. Vou dizer a frustração minha que isso aqui não é que nem a Steam que fala quantas horas Exata. Eu jogadas. tava conversando isso Nossa outro senhora. dia com alguém, eu não lembro quem era. Eu acho. Eu não lembro quem era. Mas eu acho que era um outro dono de servidor também. Que se eu fosse contar quantas horas eu tenho de Minecraft, se tivesse um aplicativo na Steam que falasse quantas horas eu tenho, eu acho que eu já passaria facilmente de. Sei lá, eu devo ter gasto quase um ano de jogo dentro desse Pra mim, jogo. fácil, Facilmente. facilmente. Até porque Cara, eu, durante 4 anos, eu tive ativamente dentro de um servidor de Minecraft pelo menos 10 horas. Então, assim. então, realmente. De fato. É verdade, né? Então, assim, mas eu também tenho, assim, com certeza. Porque é isso, né? Eu jogo isso aqui desde criança, né? Porque eu joguei, cara, quando eu joguei, você tem ideia, a primeira vez que eu descobri isso, cara, eu nunca consegui achar isso, me dá uma frustração, já tentamos achar em live. Eu descobri isso numa reportagem do Olhar Digital, em, sei lá, 2010, 2011, comecinho assim, do jogo. Eu falei, cara, vou baixar. Aí comecei a jogar, desde então nunca parei. Na época tinha acabado de adicionar fome, pra você ter ideia. Eu jogava há Acho que muito tempo. não era nem a versão oficial, né? Devia ser alfa Não, ainda, né? era Era a primeira. beta 1.4, 1.3, uma coisa assim. Caraca. Faz tempo. Ah, tem um segredo aqui interessante. No lixo ali do Azulha Burger, peraí. O Azulha Burger ele é todo decorado, né? Graças a Deus. Tem remotinho também, só que tá torta. Tem esse detalhe aqui, ó. Se você ficar aqui, ele tá... Tem um gato. Tem um gato na lixeira. Coitado do gato, abre a lixeira, tadinho. Não tem Ele lixeira, não tá. mentira. Ai, coitado do gato, meu Deus. É o gato Bernardo, ele fica aí no Tadinho. lixo. Pra fazer o barulhinho do gato que tá mexendo no lixo, catando rato. Coitado do gato, gente. Tem uma ambientação, Muito entendeu? legal, muito doido. Mas aí, Ah, cara, eu tenho muito tempo. E é isso, eu joguei um bom tempo antes de eu comprar, né? Porque na época a loja da Mojang não tinha aqui. Inclusive, me deu uma dor de cabeça depois. E aí eu joguei muito tempo num launch. Cara, quem for muito velho vai saber disso. Que é o Minecraft Launcher do Anjo Caído. Anjo Caído. Eu falo do Anjo Caído aqui, a galera não lembra. Nossa, muito tempo. Eu fiquei tão triste quando acabou. Então, assim, cara, se fosse pra juntar desde essa época até agora, cara, dá. Não sei. Cara, juro pra você, eu não tenho nem ideia de quantas horas seriam. É, Não tenho ideia, não tenho ideia, não tenho ideia. é muita coisa. É muita coisa. Pô, O. férias, então. O. O launcher. Não era nem launcher, né, do Anjo Caído. Você baixava a versão. Aí você tinha que Tu abrir a baixava a versão, você versão. clicava 2 vezes e já abria o Minecraft. Não tinha uma coisa Ele que vai abria. te falar o que vai Porque na abrir. época não tinha um launcher também o Minecraft. Você só abria Sim, ele, plau, é jogava ali, verdade. né? É. Então, as coisas eram mais simples naquela época. Era um Muito. programa que falava assim, jogar Minecraft. Ele, plau, abria. Era isso. Você botava o nicknamezinho, clicava e já era. Era muito útil. Mas, então assim, cara, muito tempo de jogo e é o que tá na minha bagagem há muito tempo. Cara, de verdade, é uma das minhas frustrações de vida. A coisa que eu vou levar pro túmulo, eu vou ficar muito triste. De não Como que ter eu nunca vou saber, a eu nunca vou contagem de saber hora, é quanto verdade. tempo que eu já gastei aqui, Agora cara. é capaz de ter com a migração. É capaz de É ter como verdade. saber, porque a migração vai levar o launcher do Minecraft pra dentro da Microsoft. Inclusive, quem tem Minecraft, o launcher, o Game Pass, vai Uhum. poder conseguir jogar o Java sem ter que ter o Java. Então você vai conseguir ter uma Aí versão sim. dentro do Game Pass, entendeu? Uhum. Então aí capaz de começar a ter como fazer isso, né? De ter a possibilidade de contar a hora. Só que agora já passou as horas, entendeu? Não Agora sei, já foram 8 anos, sei eu lá, jogo 10 desde anos. 2011, 12, Entendeu? entendeu? Então Então assim. assim, perdemos, Pois entendeu? é. Algumas não vão ser, algumas não vão ser Pouquinha contabilizadas. coisa ali. Aí eu vou parecer um cara que nunca joga, vão abrir o perfil, lá tem Ah, 300 horas. Meu amigo, 300 horas, você tá brincando? Brincando comigo? cara, Seed Ark, que era um jogo que eu joguei viciada, eu tenho 3.000 horas e é um negócio assim, tipo, que eu joguei muito menos. Eu nem. Nossa senhora, deve ser. É, Não tem não, como. fato assim, deve chegar uns 10 mil, sim, não tenho dúvida disso. Tranquilamente. Não tenho dúvida Eu que acho chega que em eu 10 mil. passo. Eu acho que eu passo. Pois é, cara.
Mas, enfim. Vamos. Senhor Russa, qual é a sua opinião sobre a aplicação da linguagem neutra nas matérias escolares, no caso de história, pela história da linguagem, assim como é estudado a do português? No caso da história seria. Ah, tá, entendi. Cara, linguagem neutra, assim, eu tenho muito esse cuidado do que assim, né? Como é que era o ditado? Não vou lembrar o ditado. Mas assim, a quem é devido cada assunto. Eu não, assim, por mais que eu entenda relativamente bastante literatura, enfim, essas questões de linguagem, o caso da linguagem neutra, eu não tenho tanto know-how, assim, para poder te Uhum. dizer, assim, pô, acho que não precisa porque já tem, acho que dá para contornar de outras maneiras, não sei. Sendo bem sincero, não sei. Mas, cara, é uma questão que eu sempre falo, assim, o meu objetivo, e o objetivo de todo professor, é que você aprenda. E que para você aprender, você precisa se sentir confortável, você precisa se Sim. sentir acolhido, né? Então, se você falar para mim, João, meu nome no registro aqui, sei lá, da chamada é, pô, Bianca. Mas, cara, eu não gosto que me chamem de Bianca, eu gosto que me chamem, sei lá, de João. Tamo junto, cara, vambora, João. Entende? Uhum. Porque, sabe, meu objetivo é que você aprenda, sabe? Eu quero que você se sinta acolhido, eu quero que você se sinta bem. Não vai ser uma preocupação comigo. Então, assim, não tenho preocupação com nenhum, acho que nenhum professor deveria ter. Sim. Mas, assim, do ponto de vista da aplicação da linguagem neutra, se a gente entrar elo, delo, LX, não sei, né? Esses aspectos mais formais, aí, cara, é uma área de expertise dentro da área de linguagem que me foge bagagem para poder falar assim, dá para fazer, não dá para fazer, ou tem que fazer, ou não, existem outras soluções. Uhum. Aí não consigo, infelizmente não vou conseguir responder nesse sentido. Mas eu utilizar essas dinâmicas, enfim, esse processo todo, né, da linguagem neutra, do gênero neutro, enfim, nas aulas, sempre que dá a gente faz, mas é aquilo, o aspecto técnico da implementação disso na língua oficial portuguesa, eu não sei como é que funciona. Sim, legal. Ah, e temos no chat aí a Kátia, que também é professora. Ah Então, lá, Kátia, se você é quiser isso. fazer perguntas pro Barba Russa, é só mandar. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. A gente tá vivendo aí um tempo complicado na questão política, né? E Bastante. você sofreu algum tipo de de reclamação por parte dos pais? Você sofreu alguma coisa assim relacionada a isso? Olha, Ainda mais sendo especialista em história russa, que é um negócio é, que aham. traz uma coisa Assim, aí. se eu sofri, eu não sei, porque foi pra coordenação e a coordenação não passou pra mim, ainda Uhum, bem. Porque, nossa senhora, enfim. Então, assim, é isso, assim, eu tenho um cuidado. Assim, eu sei o momento que eu vivo, uhum, eu sei até onde vai o meu aspecto pessoal e o meu aspecto profissional, sim, né? Quando eu falo de história, e eu deixo claro isso para todo mundo, história não é neutro, nenhum conhecimento é neutro, a única coisa neutra nesse mundo é sabonete, olhe lá. Então, tudo. Porque é isso, a gente tem uma ideia de que a política é esse aspecto deputado, lei, projeto de lei. Não é, não é, né? com certeza. Política, por definição, é tudo que acontece e interfere na polis. Polis é a cidade, né? Que é onde os gregos viviam. Então, tudo que acontece onde você vive é político. O Sim, fato de eu fazer um mundo onde eu escolha certas ideias de urbanismo e não outras é político, sim, né? Então, assim, não vai ter como fugir. Então, é impossível fugir de política nas minhas aulas. Fato. Agora, né, o que eu tenho muito cuidado é no aspecto da opinião política minha. Por quê? Eu sei, e de novo a gente vai voltar nisso, eu sei que como professor eu tenho um poder de influência muito grande. Eu sei que dependendo do que eu falar, vai ter aluno que não vai pensar tanto nisso e vai assumir como verdade. sim, E tem muitas coisas que não são uma questão de verdade ou não, né? Tem muitas questões que são a ver com interpretação, vivências, projetos de mundo, enfim, né? São outras questões. Então, esses aspectos específicos eu não entro muito a fundo. Eu me atento muito na questão dos dados, né? Como cientista, né? A questão de história também ela cai como ciência. Eu me atento à questão dos fatos. Por exemplo, ah, João, o político tal, o que você acha? Vou falar, meu amigo, não sei o que eu acho. O que você acha? O que eu posso te ajudar é fazer o seguinte: eu posso te contar o que aconteceu
como historiador, eu posso fazer um levantamento do que aconteceu durante o período em que ele esteve, qual foi os impactos, quais foram o desenrolar da presença dele lá. E daí tu Isso eu tira a tua faço com o maior conclusão aí prazer. do que E aí você você achou. tira. Uhum. Te dar um exemplo de como é que foi uma dificuldade. Cara, quando eu assumi como professor, eu assumi como professor de História no 9º ano, em 2019. Tinha acabado de ter eleição, toda aquela coisa polarizada mais do que é hoje. E os assuntos do 9º ano que eu cheguei para trabalhar foram fascismo, Revolução Russa, ditadura militar, governos políticos dos presidentes do Brasil. Eu parei no governo da Dilma. Eu parei no golpe da Deve ter Dilma. sido Então, assim, tranquilíssimo isso aí. tranquilíssimo. Então, Nossa assim, senhora. cara, eu tive que ter sabe, um trato, né? Delicadeza ali. Uma Fazer delicadeza uma... para lidar muito grande. Então, assim, eu como historiador, eu tenho esse cuidado de transmitir, como educador, transmitir aquilo que é dado, Sim. né? Assim, a informação é essa, eu te ajudo a entender ela melhor, a relacionar ela com outras coisas, te incito a pensar outras coisas, mas o que eu acho de muita coisa, você nunca vai saber, entende? Até Nem... porque talvez você ficasse meio assustado, então você não vai saber. Então você não vai saber, e é Ok. isso, entendeu? É, porque é isso, assim, eu trago os fatos, sabe? Então, Sim. assim, 8º ano, por exemplo, eu tive que dar aula sobre Revolução Industrial, mas ao mesmo tempo você tem que ter coragem de assumir certas brigas. Por exemplo, no meu livro de Revolução Industrial, quando falava sobre Revolução Industrial, ele não falava sobre a questão dos trabalhadores, e é fato, toda vez que você vai estudar a Revolução Industrial, Pô, o livro ele sempre faz um adendo sobre as ideias do capitalismo e as ideias anticapitalistas que surgem na Revolução Industrial. Então Aham. você vai ter que falar de comunismo, de socialismo, de anarquismo, Não tem porque, cara, como. é o assunto. É Não tô falando se exatamente o é bom, se é assunto. ruim. É o assunto, entendeu? Você nunca vai reclamar com o seu professor e falar, você tá falando de trigonometria porque você adora trigonometria, né? Meu amigo, é matéria. Aham. É a matéria. Não gostou? Pô, que pena. Repete de ano. Melhor, repete não, vai embora, né? Passa de ano pra nunca mais ver. É. Então, assim, não tem que fazer, eu tenho que trazer. E é isso, você tem que ter o cuidado de trazer. Olha, a teoria, a ideia é essa, surge nesse contexto histórico, ele pensa isso, isso, isso e isso. Se eu ver um aluno falando besteira sobre algum assunto, independente do espectro político, eu vou falar, meu amigo, calma, segura, que o que você está falando não é verdade. Por conta disso e disso. Sim. Fato, entendeu? Quer eu acho isso bom ou ruim, Não a interessa. realidade é essa. Ponto. Entende? Agora, é isso, então eu tenho que ter esse cuidado, assim. É muito difícil. Até hoje eu acho que eu nunca tive nenhum. Eu tive mais na internet, porque no começo, como eu fazia vídeo no YouTube costumam ser mais longos e tal, Uhum. você se aprofunda em algumas questões, né? E aí, obviamente, eu fiz alguns vídeos que pegaram um pouco a galera, e aí chegavam numa galera, eu não sei o que acontece com o algoritmo do YouTube, que ele manda às vezes pra uma galera que fala, cara, tudo bem, que bom, espero que mude de ideia. Ah, o cano que a gente passou. Espero que você mude de ideia. Assim, não. Ah, a galera é muito. Então, por exemplo, teve um vídeo que o pessoal pediu muito que eu tive que fazer assim, porque o pessoal sempre falou assim: o nosso atual presidente, que disse no Bolsonaro, ele é fascista, teoricamente falando? Eu falei, pô, vamos analisar? Vamos analisar. Peguei 3 autores diferentes que classificam o fascismo de maneiras diferentes. Só tem o critério tal, tal, tal e tal. Ele diz que o líder faz isso. Ele já fez isso? Sim. Ele já fez isso? Não. E fui indo tete a tete. Aí tem a conclusão, enfim, né? Não é o momento para agora. Uhum. Eu acho que não vai dar, não é um espaço Tá bom. legal para isso, né? Mas eu acho que dizendo isso você já sabe a resposta. Sim. E aí, a galera ficou empolvorosa, né? Você chegou, como assim que você tá falando, não sei o quê? Eu discordo. Falo, tudo bem. Se discorda, beleza. Em que ponto? Explica aí o que tu discordou. Explica aí. O que você discordou? Teve um mês passado, eu fiz um TikTok sobre Paulo Freire. Foi aniversário de Foi aniversário centenário, né? do centenário do Paulo Freire. Falei, vou fazer um vídeo ensinando quem é o Paulo Freire, por que o pessoal gosta do Paulo Freire, qual a ideia do Paulo Freire, o que ele fez nessa vida, né? Ah, Paulo Freire, educação, tá, o quê? Né? Aí eu expliquei, falei, ó, ele teve esse projeto de alfabetização, porque tem um aspecto que o pessoal não percebe, que na época só podia votar quem era alfabetizado. Sim. E o Paulo Freire criou um sistema de alfabetização que ele conseguiu alfabetizar a gente em 48 horas. Então, se o projeto dele fosse implementado, que não foi, você ia jogar nas próximas eleições uma massa gigante de pessoas que não estavam nas outras eleições. E o impacto político disso ia ser muito grande. Com Né? certeza.
Então existe um motivo pelo qual ele era perseguido na época, e que é um motivo que eu acho que a luta que ele fez é uma luta incrível nesse sentido. Ele tem as suas visões políticas que eu nem entrei. Falei, cara, o aspecto pedagógico dele é esse, o aspecto histórico dele é esse, ponto, né? Aí eu falei, inclusive, um dos problemas que a gente tem no Brasil, a educação no Brasil é muito ruim, sim. O método dele foi aplicado? Não. Aí, beleza, vídeo de 1 minuto, tá, Ju? 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. O pessoal tá aqui já 1h50, 1 minuto. Aí eu lancei. Deu 300 e poucas mil visualizações. Aí chega uma galera perdida que fala assim, se ele é tão bom, por que a educação no Brasil é muito ruim? Eu falei, meu filho, você viu o vídeo? Não é possível, cara. Não é possível. 1 minutinho, cara. Tu não tem 1 minuto, minuto cara. ali. 1 minuto. Pô, Meu tu irmão, tá tu ali já abriu o escovando o comentário. dente vendo o Eu TikTok falei, e tu não vai conseguir ver o negócio, cara. 1 minuto. Eu falei, não, vou falar pro Paulo Freire. O cara pausou o vídeo, abriu o comentário, largou e foi embora. Eu falei, pô, cara. Aí, beleza, pode não concordar e falar, mas eu não acho que o método dele seja bom porque ele se baseia nisso. E eu falei, beleza. Aí você tem uma opinião baseada Você em tem um ponto, você tem um alguma coisa baseamento, que beleza, Aí tudo bem, não é entendeu? assim só Mas, por porque exemplo, não. Porque eu... porque eu não. O que você tá falando não vai de acordo com o que eu quero. Então tá errado. Então não funciona assim, cara. A mim não funciona assim. Eu adoraria poder voar, mas eu não posso. Entendeu? Porque a física me tem um teorema ali, uma lei física que diz que não dá. Aí eu vou te falar não, que Não concordo, não vou sair concordo com voando? você. Não vai, cara. Em história é a mesma coisa. Só que existe uma O problema dificuldade é de nas ciências separação. É humanas. a separação Cara. entre o que é opinião e o que é É um fato, o que é fato, estudo. Pô, que isso acontece, objetivamente tá ali. acontece muito com filosofia, sociologia, os caramba, mas acontece com história, com geografia, acontece com É, psicologia, com... porque são ciências humanas, e eu não sei o que dá, e me ferve o sangue às vezes, que o Até pessoal com acha que ciências português. humanas, o pessoal acha que nada que é exato ou biológico não é ciência, né? Eu não tenho um preto no branco. Não, Tem preto no branco. Óbvio, nessas áreas existe uma questão muito maior sobre a questão política, sobre a questão do contexto histórico de quem está fazendo, sobre o objetivo de quem está tem fazendo. tons, Todas tem... têm. É, Todas têm. Mas as ciências humanas têm um pouquinho mais porque elas estão lidando com gente, sim. né? É muito mais fácil você ser mais objetivo quando você está estudando o comportamento de, sei lá, uma chinchila. Quando você está estudando o comportamento da sociedade brasileira ao longo de 500 anos, É um é um pouco pouquinho mais difícil você complexo. ser. Entendeu? É um pouco mais complexo. É fato que você vai ter como analisar de maneiras diferentes. Então Sim. existe sim a discussão. Agora, tem coisa que porque é isso, dados e dados e acabou. Uhum. Né? Então, assim, e a galera que não consegue entender isso. Entende? E isso é muito frustrante pra quem é historiador, porque, cara, é isso. Tem coisa que eu não gosto na história. Eu acho um absurdo que tenha acontecido. O que Sim. que eu posso fazer? Entende? Ainda não A história, às inventaram vezes, o ela vai te teletransporte pro incomodar. passado. Ela vai te incomodar, cara. A história não é feita do mundo que você gostaria que fosse. A história, às vezes, é feita de coisas que aconteceram que não foram legais, que você Muito não mais... concorda, que você acha injusto. Muito mais do que coisas que você concorda. achou injusto do que com coisas que você gosta. Exatamente, cara. Se você estiver estudando história e você estiver confortável estudando Tá história, você estudando tá errado. estudando errado. Ou Tá você estudando tem alguma errado. coisa aí que não tá Tem muito alguma bom. coisa errada. Tem uma Tem coisa aí, alguma um coisa parafusinho errada. aí. Tem alguma coisa errada. Ou você tá olhando uma fonte que não tá te falando a verdade. Sim. Tem alguma coisa aí. Não é possível, entende? E não, eu não tô falando nesse sentido, porque aí eu falo isso, aí vem a pessoa, você tá falando isso porque o meu fulano que pensa fora da caixinha, ninguém concorda com ele, mas é porque ele tá certo. Não, cara. Já te Ele tá rebateram? errado. Já te rebateram com argumento de youtuber aí? Já. Nossa. O próprio vídeo do Paulo Freire. Porque quem é Paulo Freire? Esse cara, meu irmão, ele é educador burro, ninguém liga pra ele. Me fala um local que a educação é boa que usa o Paulo Freire. Eu falei, beleza, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Suíça. Tem a estátua dele lá na Alemanha. Tem um instituto com o nome dele O na Google Suíça. O tá cara com a ganhou. cara dele no mundo inteiro aí, só de O prints. o cara ganhou 32 títulos de doutor honoris causa. O cara ganhou um título de doutorado pelo seu papel em 39 universidades diferentes. O cara foi professor de Harvard. Entendeu? Posso não gostar da técnica do Paulo Freire? Posso não gostar. A maioria das pessoas realmente não sabe o que fala. ele fez. Não sabe, não tem a menor ideia. Que você só escuta
como o Paulo Freire é aquele maluco lá que sei lá, comunista e pronto. Porque É porque ele fundou o PT, né, aí tem esse problema, né. Aí acabou a carreira dele, jogou fora, assim, jogou taca no no lixo. lixo, rasga Taca no fora. lixo, é a vida É dele isso, inteira. Ele entendeu? fundou o PT, acabou, é isso. Então, assim, é isso, cara. E é uma coisa que eu sempre tento mostrar muito pros meus alunos em aula, é que a história ela tem muitas nuances, né. Sim. Não é preto no branco. Às vezes você vai falar assim: "Ah, mas como assim? Fulano e fulano não se deram bem? Mas eles não se deram bem antes? Eles não eram aliados?" Falando: "Depende. Às vezes sim, às vezes não, depende do momento", né. Então, assim, tem muitas são coisas muito sutis. Você não tem como entender a história como: "Ah, esse fulano é bom, esse fulano é ruim, Uhum. e é isso, acabou". Não, cara, você tem vários processos ali no meio, né. Sim. Tem uma pessoa que às vezes naquele momento você acha que seria a melhor opção, mas às vezes ele também tem seus problemas, né. Sim, com certeza. Quanto Com o quanto certeza. de gente que a gente fala assim: "Poxa, fulano deve ser mó legal", você descobre ele envolvido num escândalo super absurdo, fala: "Cara, não acredito nisso. Acabou Sim, pra mim", né. Cara, o que mais tem na história é isso, fala: com "Nossa, o certeza. projeto político desse cara é muito maneiro. É, pena que ele teve envolvido não sei quantos esquemas de corrupção, pena que ele batia na mulher, pena que ele não sei o quê", você fala: "Putz, Poxa! não consigo Poxa! achar um que presta". Poxa, como assim? Deixa Porque isso tá lidando eu. com gente, né. Sim. Eu vou. Tem umas perguntas que fizeram antes, mas só pra encerrar esse assunto sobre nuances, é muito. É, é engraçado, eu acho engraçado, pelo menos. Porque você vê claramente pessoas que transitam entre opiniões ao longo dos anos. Então, assim, Sim. eu tenho como exemplo a minha mãe, que ela é fundadora do Partido Comunista de Nilópolis. E hoje ela é ferrinha apoiadora do Bolsonaro. Então, assim, sabe, tipo, tem uma coisa ali que O acontece. Mussolini era do Partido Comunista, né. Tem Né. muita coisa, assim, que acaba mudando. Então as pessoas mudam e é uma coisa muito. É, que é por isso que a gente fala que tem as áreas cinzas aí no meio do negócio, né? Exatamente, Enfim. exatamente, exatamente. Deixa eu ler. Eu tenho um comentário do Hiri que eu que ele já fez várias vezes e nunca foi no Uhum. momento que deu uma pausa, mas ele perguntou o que você acha sobre os alunos que carregam problemas psicológicos e que acho que eu acredito que ele estava falando de depressão, de ansiedade, que Uhum. é alguma coisa que é muito recorrente hoje em dia, muito mais, É, a muito gente vê frequente. muito mais do E que antigamente. e no ambiente escolar isso pipoca bastante também, Sim, por toda a dinâmica do sistema escolar, sim, infelizmente, né. Eh, cara, é um problema muito sério, mas assim, você tem que saber lidar. Eu sou uma pessoa que eu sei lidar muito bem com isso, já passei por meus problemas também. Todo mundo tem esses problemas, já tive muitos problemas. Quando eu era aluno, tive também, passei por muitos problemas na adolescência nesse sentido também. Então, eu entendo um pouco mais nessa lógica, mas assim, é o que eu falei antes, o professor não é o cara que transmite o conteúdo. O cara que transmite o conteúdo, meu irmão, é o livro, uhum, entendeu? Você sim, tá lá, beleza. Né? O que a gente faz aqui, a gente é um processo maior, né? É uma questão de garantir que você tenha um desenvolvimento como pessoa, né? É poder fornecer espaços para você dialogar, não necessariamente às vezes aquele conteúdo. Ah, João, não lembrei nada da sua aula esse ano. Beleza, cara, mas você percebeu como que o mundo é mais complexo, você aprendeu a analisar as fontes, você começou a analisar as coisas com mais cuidado, você aprendeu a se relacionar com as pessoas de uma maneira melhor, cara, valeu mais do que tudo, sim. né? Então, assim, é um pouco disso também. Então, você tem que ter esse cuidado. Eu tenho alunos com ansiedade, tenho alunos com depressão. Já tive alunos, por exemplo, com crise de ansiedade, que a primeira coisa que você tem que saber fazer, cara, você tem que ter esse olhar, você tem que ter esse cuidado. Chegou na sala, tem um aluno que está tendo crise de ansiedade, cara, primeiro que você tem que entender, cara, ele está tendo crise de ansiedade, ele não vai poder ficar na sala. Sim. Ele não vai poder ficar na sala. Ele não vai aprender, ele não pode ficar com crise de ansiedade lá, ele não vai prestar atenção em nada. E se quanto mais tempo você deixar ele lá, pior ele vai Pior. ficar, né? Então, assim, você tem que pegar ele com cuidado, assim, você tem que vir no carinho e falar, tá tudo bem, vem cá. Vamos lá, pega uma água, qualquer coisa, dá uma volta, respira. Se você estiver melhor, volta, eu tô aqui. Até porque se você for falar com ele na aula
todo mundo vai prestar atenção em você, às vezes a ansiedade dele pode disparar, então você tem que tirar ele daquele lugar, né? Tive alunos e tenho alunos, né, com autismo, então às vezes, por exemplo, quando vem a questão da hipersensibilidade, em Sim. alguns momentos, assim, Uhum. eu percebo que o aluno, ele tá, cara, tá tendo muito estímulo, os alunos, o pessoal tá falando muito, tá tendo muita coisa, eu sei que, cara, tem muita informação para ele, né? Eu já, por exemplo, tenho um código com um aluno meu que a gente nem conversa muito, eu chego para ele e falo, muita coisa acontecendo? Ele, muita coisa acontecendo, ele, já sai do foco na hora, entende? E é isso, eu acho que você tem que ter o diálogo, assim. Uhum. A sala, né, o objetivo é que você crie um ambiente que os alunos queiram estar lá, estejam felizes de estar lá e para aprender, né? Ninguém aprende triste, ninguém aprende ansioso, ninguém aprende preocupado, pô, sobre os problemas em casa, sabe? A pessoa... Então, assim, é importante, como professor, você tentar ao máximo dar esse conforto. É óbvio, né? As turmas são muito cheias. É, às vezes passa, às vezes não tem como, Sim. né? Às vezes aquele aluno mais no cantinho, que não tem tanta, consegue tanto falar, às vezes ele vai ter as suas dificuldades, às vezes você não vai conseguir ver. Faz parte, a gente tenta evitar ao máximo, mas não tem como, às vezes acontece. Uhum. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, e esse tem que ser uma coisa que tem que ser conversada com todo mundo, sabe? É uma coisa que o professor ele estuda sempre, né? Eu tive, uma vez, uma aluna, como é que era o caso dela? Não vou lembrar agora qual era a questão específica que ela tinha, mas ela tinha uma questão que era muito específica. Eu falei, cara, eu nunca tive contato com uma pessoa que teve uma dinâmica dessa, né? Ela funciona de uma maneira diferente, como todo Uhum. mundo funciona de uma maneira diferente, Sim. mas ela tem a Mas é uma coisa peculiaridade mais, que é a mais... peculiaridade clínica, entende? É Uhum. uma questão de hormônio, de funcionamento do cérebro que é mais específico ainda do que todo mundo. Todo mundo tem, enfim, o cérebro de todo mundo é diferente, mas o dela tem um quê a Uma mais. coisa a mais, né? Tem uma coisa a mais. E, cara, pra isso funcionar, aqui é uma peça de eletrônica, tipo aqueles Ah, standzinhos adorei. de celular e tralha, então é isso. E aí eu falei assim, cara, ela tem um que a mais e eu não sei o que que é. Cara, eu tenho que ser humilde, eu tô sempre aprendendo. Eu vou, então, estudar, ver o que que é, Sim. né? Por exemplo, uma coisa que eu descobri que eu não sabia, conhecendo, estudando alguns casos de alguns outros alunos meus que eu tenho e tal, pessoas com autismo têm uma tendência maior à dismorfia de gênero. Eu não sabia disso. O índice de pessoas transgêneros dentro da comunidade autista é maior, Caraca. especialmente entre mulheres. Não sabia disso. Mas o que? Fui pesquisar, fui entender e agora eu consigo ter um olhar mais atento para essas coisas, entende? Uhum. Então é isso. Eu acho que o professor ele sempre tem que estar no foco, e o professor ele sempre está no foco. Acima de tudo, não é o conteúdo, é na dinâmica de sala, né? É Sim. proporcionar para esse aluno esse momento de desenvolvimento. Porque é isso, cara, a gente sabe, isso é fato. A gente sabe que vai chegar no final do ano, você não vai lembrar o conteúdo que eu te dei. Não vai, não vai. Vai ter, a gente espera que o máximo você consiga lembrar, as partes importantes você lembre. Ah, cara, sei lá, não sei quantas horas que eu dei de aula pra você, você não vai pegar metade daquilo. Sim. Os detalhes, as Até coisas, não vai porque, ficar. até porque o modelo de ensino que a gente tem, apesar de eu gostar um pouquinho, ele não favorece na questão de se a pessoa realmente gosta daquilo e ela vai ter algum futuro naquilo, né? Porque Sim, nem todo mundo que tá estudando história vai ser um historiador, nem todo mundo que tá estudando matemática vai ser um matemático, entendeu? e o professor tem que saber disso no sentido de, cara, eu preciso saber o que que é essencial pra todo mundo e o que que é essencial e o que que é importante para pessoas específicas. Uhum. Entende? Eu preciso saber filtrar isso. Eu preciso saber olhar para um negócio, de um conteúdo que eu tenho que dar e falar, cara, isso é inútil. Não vou dar isso, isso é inútil. Eu já fiz isso um zilhão de vezes. Cara, assim, não, Pular umas páginas ali, tu. que o meu Tá bom. coordenador não esteja vendo isso, mas teve uma vez, sei lá, no 8º ano, quem foi meu aluno no 8º ano passado sabe disso. Cara, chegou num momento do livro que eu tinha que falar sobre revoltas regenciais. Cara, sem brincadeira, são as 6 ou 7 revoltas, cada um com um nome diferente, com o nome de um líder diferente, que aconteceu no estado diferente, no ano diferente, que tem as causas extremamente específicas de cada região, que todas deram em nada. Em nada. Ah, aconteceu isso aqui, se revoltaram, tal, não sei o que, aí o Império mandou o exército, acabou, morreu todo mundo. Cara, eu não vou gastar 2 aulas, 1h40, né, falando sobre, cara, um monte de revolta que não acrescenta em nada pro caminhar da história do Brasil pra você decorar e jogar na prova. É.
Eu prefiro não dar esse conteúdo e ser bem sério, falar, gente, esse conteúdo eu não vou dar, tá? Porque eu acho que ele Isso. não acrescenta em nada. Ai, João, adoro muito saber sobre a balaiada. Vai estudar sobre a balaiada sozinho, se quiser, você me procura, Se quiser, eu entendeu? tiro dúvida, mas tu, É, tu se quiser, eu te sossega lá ajudo, mas você assim, com a eu não vou balaiada. parar todo mundo pra falar, vamos falar sobre a balaiada, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro, não faz sentido. Então, assim, eu falei, cara, não vou fazer isso, eu prefiro tirar esse momento e mesmo que, sobrou aula, perfeito, eu faço um debate, eu faço uma dinâmica diferente Uhum, que contribua pra formação, tá, sim, entendeu? Então, eu acho que o cuidado é mais nesse sentido. entendi. É, realmente, realmente, tem gente que... Mas é isso que eu tava dizendo, da questão de... Que eu não concordo assim, eu acho que numa maneira mais utópica até poderia funcionar com o sistema de ensino dos Estados Unidos, que você escolhe lá o que que tu vai, e de Portugal também, que você escolhe lá na quinta série o que que tu vai fazer e tu se vira, sabe? É. Depois você descobrir É que você meio não gosta problemático tanto assim. também. Porque você descobriu, não gostei disso. Já era, amigão. Que pena, você vai ficar com um prejuízo gigante. Mas assim, existem maneiras, sabe? Existem maneiras, existem vários métodos diferentes para pensar essas educações. Tem um sistema, por exemplo, que eu acho incrível. Aí eu vou estar puxando sardinha para um sistema que eu gosto muito, que é o sistema de ensino do Ross. Tem uma escola de ricaço que tem lá em Nova York. Independente se seja uma escola de ricaço, o modelo deles eu acho muito interessante, Uhum. que todas as disciplinas deles são organizadas num eixo que é o eixo do desenvolvimento da cultura humana. Caraca. Então, a gente vai aprendendo junto com a sociedade humana. Então, você primeiro vai aprender sobre o paleolítico, o neolítico, vai aprender sobre ciência do que eles sabiam na época e tal, e você vai construindo, fazendo o mesmo percurso que a humanidade fez dos seus conhecimentos ao longo da sua formação. Que maneiro. Para mim faz muito sentido. Mas ao mesmo tempo também, cara, vai chegar um momento, sei lá, quando o seu aluno estiver no nono ano, ele vai ter que aprender um negócio de física que às vezes vai ser inútil. É. Então, tem todos os sistemas, sim, existem, a gente tem que sempre vai estar sempre pensando num sistema ideal e ele nunca vai existir. A Porque é verdade também é ideal. essa. Porque ele é Já, ideal. já tá no nome. A gente vai achar algum problema, a gente vai tentar achar uma solução, mas assim, a gente tem que sempre pensar que a gente está chegando no sistema perfeito, mesmo sabendo que ele nunca vai chegar. Sim, Porque é assim que a gente continua em movimento e inovando, com né? certeza. E se adaptando à realidade. Cara, às vezes, há não sei quantos anos atrás, fazia sentido você ser um mestre das operações aritméticas, porque você não tinha calculadora, você não tinha celular, você não tinha nada. Hoje em dia não faz mais tanto sentido. Antigamente, às vezes, fazia sentido, sei lá, você estudar um aspecto importante da história que, pô, era super importante para o contexto social da época de lá. Hoje em dia, nem tanto, você tem que dar um foco em outra parada.